Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse encontro de hoje, que é o nosso antepenúltimo, né? Então, só lembrando que nós temos, além de hoje, mais 2 encontros. Semana que vem com a Cléo Medeiros e na outra, o último encontro com o professor Marcelo Ricardo Pereira. Então, está chegando ao fim nosso curso de extensão. Estou lembrando que esse formato dos encontros e o curso de extensão, porque me perguntaram durante a semana como nomear isso no currículo, inclusive como citar o que está acontecendo aqui. E é um curso de extensão, tá, pessoal? Inclusive, quem for pedir o certificado depois, é dessa forma que pode estar mencionando. Lembrando Só também que a deixa eu dar um gente... avisozinho, José, só um Sim, pouquinho. Só para informar, assim, que talvez demore um pouco o certificado, porque implica um processo burocrático de cadastro, então, né, talvez demore um pouco para vocês poderem acessar os certificados. E os certificados podem ser acessados pelo portal da extensão da URGS, tá? Com o nome de vocês e algum dado, tá? Então, é isso, aí tem que pagar uma taxinha, e era R$ 4, não sei quanto está agora, mas enfim, tá? Daí cada um pega o seu via portal, tá bem? Isso, e também lembrando que esse certificado ele tem um controle de frequência, então, se não me engano, é 75% de frequência. Isso a gente vem controlando, vem fazendo essa tabela, para depois pôr nos relatórios e, então, quem tiver comparecido a esse percentual pode estar solicitando certificado depois. Certo, então nosso encontro de hoje é sobre o tema da identificação. O Augusto tem trabalhado com esse tema em outros contextos da trajetória dele, mas também na pesquisa de mestrado agora. O Augusto é colega aqui do mestrado, do PPG de Psicanálise da URGS. Então, por essa razão, pude ir acompanhando um pouco também o trabalho dele e a gente acabou fazendo essa ponte aqui no curso sobre o Novo-Romiano também, já que ele vem trabalhando com essas ferramentas na pesquisa dele. Deixa eu pegar aqui as informações oficiais do Augusto. Augusto tem graduação em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, membro do coletivo Psicanálise na Praça, também de Porto Alegre, e atualmente é mestrando do PPG de Psicanálise, Clínica e Cultura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como mencionei. O Augusto atende em consultório particular da cidade de Porto Alegre, e não está aqui na descrição de currículo, mas recentemente o Augusto também publicou um livro, foi lançado, o que, Augusto? Umas 3 semanas, talvez, que é sobre psicanálise e racismo, A Saída da Grande Noite. Então, talvez o Augusto pode estar também falando dessa publicação, a repercussão que está tendo. É um tema que tem tudo a ver, né, com enlaces que dá para fazer com essa aula de hoje. Deixo para o Augusto também aberto esse espaço para estar falando sobre esse trabalho. Então é isso. Bem-vindo, Augusto. Palavra contigo. Obrigado, Josias. Bem, bom dia, turma, colegas. Prazer para mim poder estar aqui, né? O convite do Josias veio há bastante tempo, assim, né? É aquela velha história de uma certa ambivalência, assim, né? O desejo de poder compor o espaço, mas, ao mesmo tempo, assim, o engodo de ter que me ver com um conceito dificílimo, né? Que é esse que o Josias, enfim, resolveu trabalhar na dissertação dele, que é o Novo-Romiano, assim, né? E é interessante, né? Quando ele me fez o convite, eu pensei, tem bastante tempo, né? Dá para tirar alguma coisa daí, né? Vamos construir alguma coisa, assim, né? Deu e não deu, né? Vocês que vão me dizer, eu acho, no fim das contas, né? Mas duas coisas que eu tenho para dizer da apresentação, assim, né? A primeira, assim, acho que é importante fazer o meia-culpa, né? Me desliguei recentemente dos canais da praça, né? Agora meu contato com eles é só indireto, mas isso faz aí, acho que um pouco mais de 2 meses, né? Eu acabei não atualizando a apresentação. Mas, enfim, sigo acompanhando de perto eles lá e o trabalho, né? E sim, o livro do racismo foi lançado em parceria com meu pai, que é psicanalista também, né, o Inácio Paim.
onde a gente faz basicamente uma articulação da obra freudiana, da metapsicologia freudiana, com essa assim, vivência, né, e essa história do racismo aí na sociedade brasileira em especial, né? E acho que tem muito a ver com o trabalho de hoje, né, porque a minha ideia foi justamente poder tentar, né, o Josias que gosta muito dessa expressão, e acho que ela é muito boa, assim, né, um exercício de pesquisa, né, de tentar articular o que a gente poderia se aproveitar, então, né, da dinâmica e da dialética que o Novo Romiano nos apresenta para pensar questões identitárias, né? Para pensar, em especial, as questões das relações raciais, né? Então, bem, vou projetar aqui uns slides. Eu costumo ter muito problema com isso, não sei exatamente por quê, então peço que vocês me avisem se funcionar. Eu tenho essa possibilidade, às vezes, de compartilhar aqui? Como é que está ultimando? Como é que a gente faz? Sim, a princípio está autorizado, Augusto. Pode compartilhar. Tá. Maravilha. Pois é, a minha questão toda é que eu normalmente não consigo botar em tela cheia, né? Quando eu boto, ele não vai. Para mim agora, por exemplo, ó, já está em tela cheia. Para vocês aparece? Não, para nós ainda está no Tenta formato. lá em cima. Lá em cima, à esquerda, tem uma telinha, tem um negócio de salvar, uma setinha, um voltar. Em cima à esquerda. À tua esquerda. Aí. Não, não, não. Volta. Não. Aí, vê se não é aí. Para mim aparece, para vocês. Não. Pois é. Talvez eu tenha que mudar o modo de compartilhar, vamos ver. Deixa assim, Augusto, né? Enfim. Sei lá. Pode ser também, né? Essas tecnologias, Eu acho que eu vou quando só, não então, facilitam, complicam. eu vou só aumentar um pouco aqui, e aí a gente vai assim mesmo, pode ser? Uhum. Tranquilo. Tu pode tentar embaixo, tu quer tentar mais uma... Vamos lá. Tu quer tentar mais uma vez? Embaixo, à direita, tem 85%. 2 dias sem chorar. Não, mentira. Aí. Mas aqui também, já fiz antes também da mesma coisa. Para mim, a princípio, ele já está em tela cheia agora, mas acho que não entra para vocês, né? Não. Olha, vai em cima ali, ó, em cima, tá escrito arquivo, tem um disquete, tem uma flechinha, tem outra flechinha. Não, ele já tentou, Doris. Já tentou aí, Doris, não deu. Tá, então vai assim, não tem problema. Acho que dá para ver bem, né? Qualquer dúvida, vocês vão me interrompendo aí, a gente vai conversando. Pois bem, né? Novo Romiano Identificação. Um bom começo para esse título também é de outra conversa com Josias, né? Porque ele tinha sugerido originalmente Novo Romiano Identidade, né? E aí eu, numa ligação, falei para ele, vamos ficar com identificação, que eu acho que passa uma ideia mais de conceito, né? E não de identidade como essa unidade formada, e acho que faz mais sentido com a fala, né? Hoje em dia eu já penso radicalmente diferente, eu acho que ter posto identidade, como ele sugeriu, talvez fizesse mais sentido, né? E inventei esse subtítulo, né, sobre o resgate da dimensão imaginária, porque eu acho que é por onde vai transitar um pouco aí a minha fala com vocês hoje, né? Então, fazendo uma rápida apresentação, né, do que eu pretendo passar, né, dividir aí, vamos dizer, em 4 setores a minha fala, né? Primeiro, a gente vai fazer uma revisão desse conceito de identificação, tanto no Freud quanto no Lacan, e pontuar algumas poucas diferenças, que eu localizo, pelo menos, entre os dois, né, e que vão ser importantes depois. Um segundo tempo, onde nós vamos falar, então, do Novo Romiano, e principalmente dessa articulação que o Lacan faz lá no RSI, né, sobre inibição, sintoma e angústia, né, que é, vamos dizer assim, manifestações clínicas que o Freud pontua, nomeia, e que ele vai, de alguma forma, inserir na dinâmica do nó, né? E depois vamos passar para os 2 textos que eu deixei de indicação de leitura, né, A Favor da Identidade, da Tânia Ribeiro, e Paradoxo das Políticas Identitárias, né, que é de uma tríade de colegas, né, o José D'Amico, o Emiliano Davi e o Tadeu de Paula, né? Em cada uma dessas dinâmicas, eu vou fazer aproximações, então, né? Dá para dizer que são clínicas, mas não são clínicas de fato, né? Não tem que ver com a minha clínica ou com a clínica psicanalítica de alguém, mas tem que ver com manifestações, então, em sujeitos do que eu acho que correspondem a essas estruturas que a gente vai revisar aqui, né? Bem, gente, começando assim, né? Temos que poder olhar para a importância que o conceito de identificação tem para o Freud desde o começo, né?
lá na Interpretação dos Sonhos, no capítulo 6, que é um capítulo muito dedicado ao processo primário, né, a ideia de condensação e deslocamento, ele cunha esse termo chamado pessoa coletiva, né? E aqui eu faço uma citação direta, né? Posso criar uma pessoa coletiva também de outra forma para a condensação do sonho, reunindo os traços atuais de 2 ou mais pessoas numa só figura onírica. A pessoa coletiva, então, seria esse apanhado de traços de uma série de outras pessoas, né, que ficam condensados numa só imagem, numa só figura, e que vai, então, lá, né, seguindo o modelo da primeira tópica freudiana, o modelo do Pente, vai poder atravessar a barreira da censura para se apresentar, então, na formação do sonho. Projetei uma imagem sobre a outra, de modo que os traços comuns se destacam e os discordantes se anulam, tornando-se indistintos na figura. Ele termina dizendo que a produção da pessoa coletiva e mista, né, é um outro nome que ele dá, é uma das ferramentas principais da condensação do sonho. Então, isso está lá na Interpretação dos Sonhos, como falei para vocês, né? E a partir daí, né, essa foi só um resgate assim, do que eu acho que é a primeira menção do que o Freud vai, então, depois poder pensar no conceito de identificação, mas na obra freudiana a gente pode localizar, assim, na minha leitura, 3 formas de identificação, né? A primeira delas é a da incorporação, que tem um modelo na fase oral, né, essa ideia de uma identificação canibalesca, né, por incorporação do outro, e que tem ainda lá do Freud, de novo, primeira tópica, né, esse modelo da teoria do apoio, que Freud vai chamar, né, de que as pulsões sexuais surgem e apoio às funções da nutrição, né, as funções de subsistência, do autoconservativo. Depois o Freud vai falar, e esses outros 2 aparecem muito no texto da Psicologia das Massas, de 21, né? Num que é o de apropriação ou assimilação, ele vai vincular com um mecanismo histérico. Inclusive, ele vai chamar de empatia, mas não vai se ater muito a isso, assim, né? Ele diz que dá para entender isso como empatia, mas que não é um campo que a psicanálise vai se haver, ou pelo menos que ele vai se aventurar e tentar definir a empatia, né? O Freud vai entender a empatia muito mais como uma consequência, então, dos processos identificatórios do que como causa, né? Mas esse mecanismo de apropriação ou assimilação chama muito a atenção do Freud, porque ele diz que é justamente uma identificação que acontece no qual o vínculo objetal direto não ocorre. Então, o exemplo que ele dá, que é um exemplo escrachado, assim, mas que se presta para ilustrar isso, seria de uma série de meninas no pensionato, né, onde uma delas recebe uma carta do namorado encerrando a relação, né? E, a partir disso, ela entra numa crise de choro, numa crise que ele vai descrever como uma crise histérica, de sofrimento, né? E várias outras colegas, amigas do pensionato, acabam desenvolvendo o mesmo sintoma, né? A mesma crise de tristeza, de choro, de mal-estar, né? E isso chama a atenção do Freud, né? Porque essas que acabam se identificando, né, por apropriação, não estão diretamente vinculadas ao sofrimento objetal, né? Não estão vinculadas àquele objeto, mas ainda assim manifestam o sintoma, né? Então, essa seria uma segunda forma de identificação para o Freud. E uma terceira forma, né, seria, então, o que ele vai chamar de idealização, que é, inclusive, a mais trabalhada por ele em Psicologia das Massas, né? Essa ideia de que a idealização estaria na base da formação da massa, né? Inclusive, tem uma diferenciação muito importante entre a idealização que vai fazer o ideal do eu e a idealização que vai elencar um líder numa massa, né? Onde o Freud vai dizer que o ideal de eu estaria muito mais próximo desse modelo que lá atrás ele falou da pessoa coletiva nos sonhos, né? No sentido de que são uma série de traços desejados pelo sujeito que vão formar a figura do ideal de eu, né? Que é muito diferente do que acontece nas formações de massa, onde o ideal de eu ele é substituído por uma idealização de uma figura única, uma figura total, né? Uma figura completa, frequentemente, inclusive, corporificada, né? Na imagem de um sujeito, mas não necessariamente. E que já seria justamente essa mudança, né? Essa saída de uma realidade onde a identificação se dá por traços para se dar de uma maneira maciça, né? Totalitária, com uma única figura, que justificaria para o Freud aquela característica que é a mais importante para ele nas massas, que é justamente do assim, emburrecimento do eu, como ele chama, né? Que o eu fica burro, que o eu ele se dissolve na massa, né? Dando espaço, então, e palco para que as pulsões recalcadas retornem, né? E aí, bem, o sujeito se torna animalizado, né? Bestializado. E uma última coisa aqui em Freud que eu acho importante citar, né, é que o Freud sempre faz essa referência de que existe um traço paterno, né, um traço paterno que nos origina como sujeitos, né, e a primeira identificação é com esse traço paterno, né, que todo o desenvolvimento que o Freud vai chamar de edípico, né, ou de romance neurótico, né, essa novela familiar do neurótico, vem a partir desse primeiro traço identificatório, né.
E isso está posto em várias passagens, né? São passagens que eu trouxe aqui para vocês em 4 pontos diferentes, né? Em Psicologia das Massas tem 2 citações onde Freud fala dessa precocidade da identificação, né? A psicanálise conhece a identificação como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva a uma outra pessoa. Depois, ouvimos que a identificação é a mais antiga e original forma de ligação afetiva. Depois, em 23, no Eu e no Id, isso volta de novo, né? Isso nos leva de volta à origem do ideal do eu, pois por trás dele se esconde a primeira e mais significativa identificação do indivíduo, aquela com o pai da pré-história pessoal. E ainda, nas novas conferências introdutórias de 33, né, o Freud também vai nos falar sobre identificação, né? É o que se chama de identificação. Isso é, o assemelhamento de um eu a outro, em que o primeiro eu se comporta como outro em determinados aspectos. Imita-o, de certo modo, o assimila. A identificação já foi comparada, não sem razão, à incorporação oral, canibalesca da outra pessoa. É uma forma muito importante de ligação com outro alguém, provavelmente a mais primordial, né? E essa última categorização do Freud, né, assim, onde ele fala de um assemelhamento de um eu ao outro, é uma boa ponte para a gente entrar, então, na nossa segunda revisão conceitual, que é em Lacan, né? Por quê? Né? Porque o Lacan vai trabalhar isso muito no começo da obra, né, nesse texto que está nos escritos, mas também é um livro, né, que é Os Complexos Familiares, vai trabalhar esses 2 termos, né, imago e complexo. Inclusive, imago é um termo que ele pega emprestado do Jung, mas ele perverte o uso, né, vai usar de uma maneira completamente diferente do que o Jung usa, né? E ele vai desenvolver esses 3 complexos originários, né, do sujeito. O do desmame, que tem a ver, então, com essa imago materna, tem a ver com a prematuridade do sujeito, né, que dá para fazer uma certa correlação com o que o Freud vai chamar de desamparo originário, né, o desamparo estrutural, né, que o ser humano nasce um ser passivo, né. Depois, um segundo complexo, que para nós acho que é o mais importante dos 3, inclusive, a gente vai voltar nele, que é o de intrusão, né, que é um complexo que tem como imago a imago do irmão, né, ou, em algum outro momento, como ele vai falar, do espelho, e que se constitui o eu, a partir desse complexo, desse segundo complexo. E o terceiro complexo seria o propriamente dito, né, que é o edípico, né, onde ele faz essa separação, que eu acho muito importante, e que não fica tão clara na obra do Freud, entre supereu e ideal do eu. Eu acho que o Freud deixa separado, né, o que é uma coisa ou outra, mas em inúmeras passagens da obra freudiana ele vai tratar como análogos, né? No próprio texto do Eu e do Id, onde ele apresenta o supereu de uma maneira mais formalizada, o tempo todo ele fica trocando, assim, né? Tratando os 2 como análogos, né? E o Lacan, nesse texto, ele faz essa separação, né? Ele vai dizer que o supereu, então, ele é tributário do recalque, né? Assim como o ideal do eu, que nós já falamos aqui, né, esse precipitado de traços, né, que vai se formar como um ideal do vir a ser do sujeito, tem que ver com o destino sublimatório da pulsão. E, claro, a imago central aqui dos complexos familiares é a imago paterno. E bem, aí nós entramos, né, voltando um pouco na questão do complexo de intrusão, que eu falava ali antes, né, entramos no estágio do espelho, como formador da função do eu. Esse texto que acho que se não é o primeiro, deve ser um dos primeiros que todo mundo lê, da obra do Lacan, né? E eu citei aqui 2 passagens que eu acho importante de poder resgatar. A primeira, então, basta compreender o estágio do espelho como uma identificação, no sentido pleno que a análise atribuiu a esse termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem, cuja predestinação para esse efeito de fase é suficientemente indicada pelo uso, na teoria, do antigo termo imago. E a segunda citação, a assunção jubilatória de sua imagem especular, por esse ser ainda mergulhado na impotência motora e na dependência da amamentação, que é o filhote do homem nesse estágio de infans, parece-nos pois, manifestar, numa situação exemplar, a matriz simbólica em que o eu se precipita, de uma forma primordial, antes de se objetivar na dialética da identificação com o outro, e antes que a linguagem lhe restitua, no universal, sua função de sujeito, né? Eu queria destacar disso aqui, dessa citação, né, é que o Lacan está falando, então, do estágio do espelho, né, desse momento onde, diante da imagem do espelho, o sujeito vai se identificar frente à imagem do outro, e essa é uma diferença que nós vamos voltar em algum momento, né, frente à imagem do semelhante, né? Mas o que eu queria destacar em especial, uma coisa que nós vamos voltar em algum momento, e que eu acho que o curso de vocês já deve ter falado
largamente sobre isso, assim, inclusive, né? Mas acho que é importante poder, talvez, deixar marcado, que é essa ideia de que não existe um pensamento evolucionista, né? Ou desenvolvimentista, né? Ali na segunda citação, quando ele nos fala na matriz simbólica, nós temos que pensar que o estágio do espelho, mesmo se tratando, né, de uma ênfase no imaginário, porque é o imaginário que vai criar essa unidade para o eu, né, vai proporcionar para o sujeito que o eu se elenque, então, como essa função, ele é constituído em cima de uma espécie de assoalho simbólico, né? Essa matriz simbólica está por trás disso, né? É o momento onde, supostamente, o sujeito ênfase, né, ao se deparar com a imagem no espelho, olha para a mãe, olha para a figura de referência em busca de uma confirmação que aquela imagem trata-se da imagem dele, não da imagem de um outro. Então, já vejam como, desde o começo, os registros, né, imaginário e simbólico, pelo menos aqui nesse começo, já estão interligados. E aí nós caímos, então, aqui na conferência de 53, né, que é a Conferência do Simbólico e do Imaginário Real, né? Para fazer algumas, assim, separações grosseiras, né, gente? Mas só para a gente poder ter isso como um pressuposto para pensarmos alguns avanços posteriores, né? Mas aqui, então, Lacan vai nos dizer, né, vai nos apresentar essa dimensão do imaginário, do simbólico, até um certo limite, como dimensão de um certo oposto, assim, né, um oposto complementar, né? Imaginário, então, como a sede das fantasias, como esse campo da certeza, né, da consistência, que garante uma continuidade para o sujeito, né? Porque oferece o eu, essa unidade, né? Uma unidade sempre ilusória, não podemos esquecer, né? E o simbólico, então, como a sede da linguagem, né? Como o campo do significante, que, por excelência, é vazio, né, de significado, e que, como falávamos antes, já está posto no estágio do espelho, é anterior ao imaginário. E o trabalho analítico por Lacan nesse período, né, se daria, de novo, né, gente, de uma maneira reduzida, né, justamente em poder suspender essas identificações imaginárias que formam o eu, né, para proporcionar um rearranjo a partir da matriz simbólica. É o trabalho do analista quando ele questiona o significante, né? Ele denuncia, analisando, que o significante é vazio de significado e que ele pode deslizar na cadeia, né? É isso que vai poder propor um rearranjo, então, dessas identificações imaginárias que vêm já fixadas, né? Que vêm prontas, que justamente é por onde o sujeito vem também com alguma demanda de sofrimento. E aí temos esse livro, né, da Michelle Romo Faria, que também sei que é um livro que o coordenador aí do curso de extensão de vocês gosta bastante, né? Então vou tomar cuidado aqui porque eu vou falar dela, mas que chama Real Simbólico Imaginário. Se não me engano, acho que é produto da tese de pós-doutorado dela. E lá ela faz uma espécie de conceituação que eu acho interessante da gente poder citar aqui diretamente. Ela vai falar: Lacan retomará o tema da identificação, já trabalhado na teoria do estágio do espelho, para esclarecer que a identificação não é com a imagem, mas com o significante, destacando o limite da linguagem nessa operação. Destacará, no problema da constituição do eu, a importância e a função desse limite, já marcado na teoria do espelho pela ideia de um inacabamento da unidade do eu, então. Mas dando ênfase agora ao resto que se produz como efeito da própria operação da identificação. Essa retomada que ela está falando aqui é do seminário 9, né, que é um seminário inteiro dedicado à identificação, que inclusive tem a proposta conceitual das mais difíceis do Lacan, que é do tracionário, na qual a gente não vai entrar muito aqui, a não ser que alguém queira se arriscar, né, fique à vontade. Mas é nesse seminário, então, que ela vai falar que essa retomada, né, é para esclarecer essa ideia de que, na verdade, a identificação não tem que ver com a imagem, mas sim com o significante, né? O que alguns autores não vão entender como algo que já está posto desde o estágio do espelho, né? E sim como uma mudança na obra do Lacan, né? Enquanto outros dizem que isso já estava lá desde o começo, né? Agora, o que é importante, talvez, aqui desse ponto, né, é essa ideia de um eu inacabado, né? E é um inacabamento que vai se manter, né? É esse inacabamento desse senso de unidade que faz com que a função do eu seja sempre ilusória, né? Que o imaginário nos proporciona uma consistência, mas que é uma consistência falaciosa. E esse resto, que se produz como efeito da própria operação da identificação, vai ser o objeto A, né? Que até essa época, se não me engano, acho que a partir do seminário 10, seminário da angústia, que o Lacan vai passar a chamar o objeto A como objeto causa de desejo. Até então, o objeto A era objeto de desejo. E para finalizar essa revisão, então, né, diferenças muito pontuais
que eu acho que ficam bem marcadas na obra do Freud e do Lacan, né? E que, bem, vão aparecer, em especial, depois, nos desdobramentos da obra do Lacan, né? Noção de castração e noção de narcisismo, né? Porque se a castração para o Freud é essa ameaça da perda do órgão, né? Que é um entendimento tanto quanto imaginário, né? Dessa conflitiva, principalmente do menino, né? Da conflitiva edípica do menino, tem também esse outro aspecto que eu chamaria de simbólico, que é a perda do amor, né? Do amor das figuras originárias, né? Eu acho que é o cerne da castração freudiana e que funciona muito mais como uma estrutura sobre a qual o sujeito vai elencar, né? Vamos dizer assim, isso, quando ele transforma a perda do órgão em perda do amor parental, a gente consegue pensar no sujeito humano como um todo, né? E não particularizado no seu sexo ou gênero, né? Já o Lacan, né, ele vai dizer algo que eu acho fantástico, né, que a castração para ele, na verdade, a ameaça de castração, né, ou melhor dizendo ainda, a angústia de castração, tem que ver com essa ameaça à unidade do eu, a esse recém-adquirido senso de uma unidade do eu que parte da imagem do corpo no espelho, né, que é uma antecipação da imagem do outro, e que proporciona, então, essa unidade que eu insisto em falar para vocês, né? Então, a angústia de castração tem que ver com essa possível perda da unidade que foi fornecida para o eu, para essa fragmentação, de novo, do sujeito. Algo que, inclusive, faz muito sentido para a própria teoria do Freud, que foi trabalhar lá em narcisismo, né, introdução ao narcisismo, com as parafrenias, né, com os esquizofrênicos, psicóticos, né, porque é justamente esse o fenômeno que acontece, né, essa fragmentação do eu e uma parcialização do corpo que a gente escuta frequentemente nesses sujeitos. E, falando em termos de narcisismo, então, a gente tem que entender que, por mais que o Freud vai falar que o narcisismo do sujeito, narcisismo primário, é sim produto de um narcisismo parental, né? Os pais investem, então, nesse sujeito, os seus sonhos, expectativas e desejos frustrados, e que agora a prole pode dar seguimento, né? A gente não pode esquecer que toda a ideia é construída em cima da própria imagem, né? É em cima de um eu ideal. É um espaço, então, que os pais oferecem para esse sujeito, onde ele possa elencar a sua própria imagem como uma imagem do ideal. Eu acho que isso é muito importante. É importante no sentido de que o Lacan tem uma diferença radical aí, né? Para ele, a imagem é frente ao semelhante, é frente ao duplo, né? Frente a um outro. O que justamente justifica, então, o porquê que a ameaça, né, ou a angústia de castração está sempre presente, né? Porque se a minha autoimagem, a imagem do meu corpo, né, se o meu eu, né, essa função imaginária do eu, é construída em cima de uma imagem do duplo, bem, então vai ter sempre um elemento paranoico, né? Vai ter sempre um outro que me ameaça perder essa imagem, porque essa imagem é construída em cima desse outro. E bem, aí nós entramos nele, né? No nosso alvo aqui do curso, né? Que é o Novo Romiano, né? Uma formulação aí do supostamente final da obra do Lacan, né? A partir do seminário 19, 20, né? Mas com ênfase no 21, 22. E tem essa definição aqui do seminário 22, da lição 2 do seminário 23, desculpa, que é o seminário do sintoma, né, onde ele vai descrever, né, esses 3 elementos que configuram cada um dos registros, né. Vou ler para a gente. O caráter fundamental dessa utilização do nó é ilustrar a triplicidade que resulta de uma consistência, que só é afetada pelo imaginário, de um furo, como fundamental proveniente do simbólico, e de uma existência que, por sua vez, pertence ao real, e é, inclusive, sua característica fundamental. Eu acho interessante lembrar, né, que justamente a entrada do real, né, nos 3 registros, é o que faz com que os outros 2 resistam. O imaginário e o simbólico resistem à entrada do real, né, e isso tem um impacto importante aí na hora de pensarmos as estruturas clínicas. Voltando ao livro da Michele Faria, ela vai dizer, né, que para Lacan não há hierarquia, evolução ou ruptura de um ao outro. O imaginário jamais foi considerado menos importante ou de menor valor que o simbólico, assim como o real nunca foi tratado como mais relevante que o simbólico ou o imaginário. Muito antes de afirmar, com a teoria dos nós, que os 3 deveriam ser considerados equivalentes, ele já procurava desconstruir essa leitura, né? Que é a tese central, inclusive, desse livro de pós-doutorado dela, né, onde ela vai dizer que uma coisa é localizarmos ênfases ao longo da obra do Lacan, né? Um começo no imaginário, um avanço para o simbólico e um término no real. Outra coisa é achar que existe uma diferença de valor, né? Uma superioridade ou uma hierarquia entre os 3 registros, né? O que não só não existe, como, por Lacan, para a formalização do nó, isso fica posto.
É aquela velha ideia que vocês também já revisaram, de que o nó só se sustenta com os três, né? Se um cai, os outros se desligam. Não existe mais a ideia de uma duplicidade. Só a tríplice funciona. E aí tem esse artigo, que é um artigo que eu acho que eu vou trabalhar bastante aqui com vocês, né? Porque eu acho que ele elucida bem algumas coisas que eu vou depois exemplificar com algumas histórias, né? Que é esse artigo de duas psicanalistas mineiras, se não me engano, né? Que é a Carla Campanella e a Angela Vorcaro. A condição do ser falante no nó borromiano. E elas têm essa declaração que eu acho importante, né? Dessa maneira, ao falar em equivalência entre os registros, Lacan não os toma como iguais. Todos são distintos entre si, e é na medida em que são diferentes, heterogêneos, que fazem o nó borromiano. E elas também vão dizer algo importante, né? Vão dizer que o quarto nó, né, que é o nó, então, do sintoma com TH, né, não só ele é fundamental no sentido de que essa estrutura dos três elos, né, sustentados entre si é uma estrutura ideal e que não existe, né? Ela exige um quarto nó. Como elas também vão dizer que esse quarto nó, uma vez que não existe um quarto registro, só existem os três registros do real, do simbólico e do imaginário, esse quarto nó, que é o nó de suplência, para manter atado os outros três, ele sempre vai ser um nó duplo, um nó duplicado, né? Ele vai duplicar um dos três registros, né? E a partir disso que a gente vai ter, então, as nominações real, imaginária e simbólica, mas também as nominações que mais tarde a gente vai ver, por exemplo, entre inibição, sintoma e angústia. E aqui está a citação que sustenta isso de alguma forma, né? O nó borromiano de três elos perfeitamente trançados não existe. Ele só pode ser considerado como modelo, apesar de que o Lacan não gostava dessa palavra, chamar o nó dele de modelo, pois situa uma estrutura ideal do ser falante. Em cada sujeito, os sintomas explicitam que essa estrutura se constituirá desde sempre falhada, comportando necessariamente os lapsos dos nós, que precisarão de um quarto elo para que os três registros se mantenham atrelados borromianamente. Seguindo, então, o artigo delas, né, elas vão resgatar essa tríade nomeada pelo Freud, né, que é uma tríade de manifestações clínicas, e que está lá no texto do Freud, que tem esse nome, né, um texto longuíssimo de 26, um texto que eu particularmente acho um tanto quanto confuso, né, mas ao mesmo tempo importante. É o texto de inibição, sintoma e angústia. E elas vão dizer o seguinte: o achatamento do nó nos permite também visualizar a projeção dos avanços dos campos de gozo sobre os registros RSI, mediante a sombra produzida pela intrusão de um registro sobre o outro. A inibição é proposta como uma detenção produzida pela intrusão do imaginário no simbólico, o sintoma como efeito do simbólico no real, e a angústia como um transbordamento do real sobre o imaginário do corpo. Nós vamos esmiuçar cada um desses elementos agora. Inibição, então, como intrusão do imaginário no simbólico. O que faz o simbólico entrar no nó é a inibição. É a nominação imaginária que impede o desdobramento infinito da cadeia significante ao produzir um sentido. A estreita relação entre inibição e imagem levou Lacan a atribuir ao imaginário a propriedade da consistência, pois a inibição unifica o corpo por meio da detenção da imagem. A inibição, como nominação do imaginário, é considerado um assunto de corpo, que é, para Lacan, constituinte do imaginário, que vai ter seus efeitos no campo do simbólico. A ideia central aqui é que a inibição, como esse imaginário que invade o simbólico, inibe, né, encerra a cadeia significante, né? Nesse sentido que a inibição é uma paralisia, paralisa o dizer do sujeito. A angústia funciona, então, como um transbordamento do real sobre o imaginário. Essa presença do interior do corpo, que a angústia faz emergir, irrompe sobre a imagem narcísica e desfigura a ideia que o sujeito tinha de si. No fenômeno clínico da angústia, há uma irrupção do real do corpo sobre a imagem narcísica, um transbordamento do real sobre o imaginário. Depois, quando a gente vê o exemplo, acho que talvez isso fique mais claro, né, do porquê que a angústia carrega, então, esse elemento de real que invade o imaginário. E aqui só uma outra citação de outro artigo, que é da Aline Popos, né, o lugar do... Assistindo a aula, aquele curso que eu dei, hoje é a aula do... Opa, aí acho que teve uma referência aí, né? O lugar do corpo no nó borromiano, inibição, sintoma e angústia, né? E ela também vai fazer uma definição muito parecida, que eu acho que nos ajuda a absorver um pouco mais essa dinâmica, então, né?
A angústia, por exemplo, se deslocou do campo do desejo, forma como foi apresentado anteriormente, para o campo do gozo. Ela se localiza no nó borromeano no campo da invasão do real no imaginário. Para abordá-la, continua sendo inevitável passar pelo corpo, ou seja, pelo imaginário. E a inibição, que resulta da invasão do imaginário no simbólico, deixa marcada a relação do sujeito com o desejo, passando a ser trabalhada em relação ao sentido. O sujeito é invadido por um sentido negativo e, com isso, paralisa-se. E a terceira, então, né, a manifestação ou intrusão de um registro no outro é o do sintoma, né, como um efeito do simbólico no real. Voltamos ao artigo da Campanema e da Vorcara. Lacan, no seminário RSI, localiza o sintoma como efeito da abertura do registro do simbólico em direção ao real. Ele já não vem do real, porém é um efeito do simbólico no real. Esse efeito, que constitui o sintoma, supõe um do inconsciente, que passa ao real. Uma letra, um S1 separado, produto não da repressão secundária, contida nas formações do inconsciente, mas de uma fixação de gozo que o inconsciente não cessa de escrever e que indica o simbólico entrando no real. Esse do inconsciente, que ela está falando aqui que passa ao real, a gente não pode esquecer que é justamente aquela ideia que o Lacan vai propor lá no seminário 16, né, que, se não me engano, é de um grande outro ao pequeno outro, sobre a ideia de que não há relação sexual, né? E que é no encontro com o real, dessa afirmativa, em que o sujeito vai ter que se haver com a impossibilidade de fazer-se um com o outro, né? De fazer-se um com o outro no encontro sexual, né? E agora entrando, então, nas primeiras aproximações, né, que eu gostaria de fazer com vocês e resgatando essas três formas, né, essas três formas clínicas onde isso pode aparecer, né? Acho que temos aqui uma definição de cada uma delas, e essa é a minha tese nesse momento de tentar, então, articular, né, o funcionamento do nó com manifestações que o racismo pode apresentar na clínica. Lembrando que essas citações não são de clínica psicanalítica, mas são manifestações do racismo na cultura. Nós temos esse artigo da Maria Lúcia Silva, de 2017, que está nesse livro, O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise. E ela coloca essa citação, que eu acho muito engraçada, inclusive, é que essa citação ela vem completamente perdida, assim, ela não explicita quem é essa Maria, que ela vai dar um nome aqui, né, de onde veio isso, ela não fala, né, se é da clínica dela, se é de algum tipo de intervenção que ela fez, ela só joga, né, no meio do texto para justificar algumas ideias, né? Mas o relato, a narrativa é interessante para a gente pensar em inibição. O que mais me doía era ser chamada de macaca. Os meninos imitavam o macaco quando eu passava ou ficavam em torno de mim fazendo isso. Um dia, eu estava almoçando na escola e observei 2 meninos de minha classe rindo e olhando para mim. De início não liguei, mas, como eles não paravam, me dei conta de que eu comia banana nesse momento. A única coisa que eu consegui pensar era que chamavam de macaca porque me viram comendo banana. Eu pensei que se eu não comesse mais banana, iam parar. A partir desse dia, nunca mais coloquei banana na boca. Eu entendo, né, que a gente pode pensar que essa inibição, né, como o não comer mais banana, representa exatamente essa ideia, então, né, de um imaginário invadido simbólico, né, um simbólico que se encerra, né? Ela não pode olhar a realidade para a vivência racista que ela está se deparando, né? Então ela não pensa sobre, ela inibe o ato de comer banana como se isso fosse dar conta daquilo que ela está vivendo, né? Então acho que aí tem uma espécie de sombra, né, que o imaginário faz sobre o simbólico, impedindo com que a cadeia pudesse seguir, né? No melhor dos cenários, né, fazendo uma brincadeira, se isso pudesse ser levado para a clínica, questionaríamos, né, se de fato é a banana, então, que estava ocasionando essa violência, né, esse trauma que ela estava vivendo. Depois, uma segunda aproximação vem do livro, que é um dos livros mais clássicos, pelo menos no Brasil, né, para se pensar psicanálise e racismo, que é um livro, Tornar-se Negro, né, ou As Vicissitudes da Identidade do Negro Brasileiro e a Ascensão Social, da Neuza Souza, né, de 83, e que teve uma reedição agora, aí, acho que em 2020, 2021. E aqui tem uma das passagens, né, porque esse livro, para quem não sabe, é um livro que propõe o conceito mais famoso da Neuza, né, que é essa ideia de que o ideal de eu do sujeito negro é um ideal de eu branco, e por isso, então, inatingível. Ela vai trabalhar uma série de, vamos dizer assim, derivados disso, consequências disso, né? E, ao longo de todo o livro, ela vai colocando vinhetas, né? Que, de novo, acho que não são vinhetas clínicas, nesse caso são vinhetas de entrevistas que ela foi fazendo, né? Uma delas é dessa moça, chamada Luísa.
contavam que quando eu era pequena, falava muito sozinha. Tinha amigos invisíveis, falava muito na frente do espelho. Era uma sensação de me sentir, de me reconhecer, de identidade em mim. Falava comigo mesmo, me achava muito feia, me identificava como uma menina negra, diferente. Não tinha nenhuma menina como eu. Todas as meninas tinham cabelo liso, nariz fino. Minha mãe mandava eu botar pregador de roupa no nariz para ficar menos chato. Depois eu fui sentindo que aquele negócio de olhar no espelho era uma coisa ruim. Um dia, eu me percebi com medo de mim no espelho. Tive uma crise de pavor. Foi terrível. Fiquei um tempo grande assim. Não podia me olhar no espelho, com medo de reviver aquela sensação. Interessante, né? Porque a ideia que me fica é que ela teve uma crise de angústia, né? Uma crise de angústia justamente, então, por esse transbordamento do real sobre o imaginário, né? Não sendo capaz de poder rearranjar essas identificações imaginárias dela, né? E poder encontrar um registro positivado, né? Para essa identidade negra, né? Ela tem uma crise de angústia, uma crise de angústia com o real do corpo, que não, vamos dizer assim, se equivale à imagem narcísica do corpo, né? Então, nós temos aí um exemplo que eu acho muito característico do que seria o transbordamento do real sobre o imaginário. E para finalizar, e esse para mim acho que é o mais confuso, né? Talvez a gente possa pensar juntos depois, se essa minha construção tem sentido ou tem validade, né? É para pensar no sintoma. E aí eu fui para um livro de 2018, da Lia Weiner, que também acho que é uma tese de doutorado dela, chamada Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, né? E é um livro que, de novo, tem uma série de entrevistas com famílias interraciais para questioná-los como é que eles se identificam. E tem uma família em específico, né, que ela vai dar os nomes de... É um pai, uma mãe e uma filha, né? Alfredo, Janice e Amanda. E ela vai perguntar para eles como é que eles se identificam, né? O pai se identifica como um sujeito branco, a mãe como negra, e a filha, que na época tinha 25 anos, não sabe, né? Não sabe se identificar, né? E aí eles vão problematizar isso, assim, né? Os pesquisadores vão seguir investigando, enfim, e aí vai se constatar que pai e mãe têm discursos muito opostos com relação a ela, né? A mãe vai dizer que para ela a filha é negra, né? Que a filha mamou em teta preta, né? Que a filha frequenta o terreiro, que a filha frequenta a roda de samba, que a filha vive a cultura negra de uma maneira muito intensa, né? Tributária, então, dessa herança materna. Já o pai, branco, né, diz que, uma vez que eles são vinculados ao movimento negro unificado, né, e eles sabem a importância dessa identidade e desse posicionamento político, né, que é poder se reconhecer como negro ou branco, né, ele vai dizer que, pelo fenótipo da filha ser muito claro, né, seria uma violência ela se identificar como negra, né? E uma espécie de legitimação, né? De que outros brancos, então, pudessem ocupar o lugar de fala. Então, ele diz que ela precisa se identificar como branca, principalmente em função dos privilégios, né? Porque eles são uma família de classe média, todos intelectualizados de alguma forma. Mas a Lia faz uma coisa muito interessante, né? E aí eu vou ler essa passagem aqui que eu acho que pode nos ajudar a tensionar um pouco, assim, esse resultado, né? Nossa intervenção, ela está falando da intervenção dela e do colega que estava fazendo as entrevistas, né? Acaba gerando respostas motivadas por mecanismos psíquicos. Um desses mecanismos é o da defesa. Falar sobre racismo com uma família de intelectuais engajados e esclarecidos sobre a temática pode gerar a afirmação defensiva de que a família em questão não é racista. E também que não há hierarquia raciais no discurso que ela produz. A autoridade familiar, no caso, Alfredo, se torna responsável não só por ser o mantenedor da ordem daquilo que se espera de uma família nos moldes tradicionais, harmonia, coesão, estruturação, etc. Mas também por ser o mantenedor da ideia de que a família não é atravessada pela dinâmica hierárquica racial. O tensionamento da Lia vai no sentido de que, bem, né, então esse pai, né, que nomeia a filha como branca, ele acaba sendo o discurso que se universaliza na família, né? A mãe, no final da entrevista, né, que no começo havia defendido a ideia de que a filha era negra, passa a chamar a filha de branca, pelo discurso paterno, né? E a filha fica nesse lugar de indefinição, né, de desconhecimento, de não poder fazer uma escolha nesse sentido. E o que eu acho que é interessante, assim, né, porque se a gente sair um pouco da dinâmica subjetiva da filha, né, que é a Amanda, como
a Lia nomeia, né? Para pensar, então, o que estaria se acontecendo com ela, talvez pudéssemos pensar mais no termo de uma inibição também, né? De alguém que não pode dizer sobre si, não pode se identificar e fica num não sei. É até interessante como várias vezes a Lia marca a fala dela com esse não sei, não consigo, não dou conta. Se a gente pensa na estrutura familiar dela, essa indefinição dela pode atuar como um sintoma. Um sintoma tanto que denuncia que existe um discurso que é paterno, né, o que é até bem interessante pensar, né, porque é o pai, homem, hétero, branco, né, que acaba, então, dominando o discurso familiar, né, mas, ao mesmo tempo que então, obedece esse discurso, porque ela não vai lá e não banca uma posição contrária, ela também não sucumbe, né, ela também não se define como branca. Ela fica nesse lugar de indefinição que eu acho que denuncia o desejo dela, o desejo por poder se identificar como negra, né, uma coisa que está marcada ao longo da fala dela, né, toda vez que a Lia pergunta sobre como é que ela se sente afetivamente, ela deixa muito marcado que ela se sente negra, né, e que ela gostaria de se definir como tal, né, mas fica, então, engessada pelo privilégio, pela brancura da pele, por outros elementos que perpassam aí o discurso do pai, né. Então, talvez essa indefinição dela pudesse atuar como esse sintoma, né, como esse sintoma, então, que, vamos dizer assim, acaba sendo um efeito, né, do simbólico sobre o real, né. Não há uma definição. E isso gera toda uma discussão dentro da estrutura familiar. Bom, né, aqui tem duas passagens que eu acho que talvez mais para o final a gente vai poder pensar um pouco assim, né, sobre essa ideia que o novo-romeano, né, para Campanella e para Porcaro, né, ele tem essa função de nominação que já não é mais desse nome do pai nomeado, né, ele se pluraliza em nomes do pai. Né, inclusive o seminário interrompido lá do Lacan, quando ele é expulso da IPA, né, um seminário que só tem uma lição, e que inclusive é publicado num livro junto com aquela conferência lá de 53 sobre os 3 registros. Né? E uma outra passagem, de novo, do artigo da Aline Coppo, sobre o lugar do corpo, né? Ela vai dizer que uma nomeação pelo imaginário, pelo simbólico ou pelo real pode servir de amarração para o sujeito. De forma contrária, porém, inibição, sintoma e angústia estreitam e dificultam o posicionamento do sujeito na vida, que é o que a gente estava tentando exemplificar aqui. Essas são possíveis respostas do sujeito frente à castração. Às vezes, a saída é possível. Bom, aí a gente vai entrar, de fato, nos artigos que indiquei como leitura para vocês, né? Eu acho que são artigos importantes que tocam justamente nessa dinâmica e que vão fazer, então, a justificativa desse meu subtítulo, né, de um resgate aí da dimensão imaginária. O artigo da Tânia Rivera, que está naquele livro Psicanálise Antropofágica, né, de 2020, ela vai falar um pouco sobre o papel da psicanálise, né, na preponderância de um discurso hegemônico. Ela vai dizer: o discurso psicanalítico inscreve na cultura, na segunda metade do século XX, uma clara e importante oposição a tais extremismos identitários, dos quais a massa de semelhantes nega a diferença e chega a objetivar a aniquilação do outro. Ele o faz através de uma espécie de elogio à alteridade, que vai de par com a compreensão do sujeito do inconsciente, como oposto à noção mesma de identidade. E ela está falando aqui justamente de algo que a psicanálise lacaniana faz, né, e faz muito bem, na verdade, né, que é quando Lacan vai fazer uma espécie de condenação da dimensão imaginária. Né? Condenação no sentido de que a psicanálise vem se pervertendo para uma lógica de uma psicologia do consciente. Né? É o que nós vemos, em especial, na psicologia do ego, da Ana Freud, mas que eu também me arrisco a dizer que o Lacan dá pinceladas de que ele também enxerga essa tendência a uma hipertrofia do imaginário na psicanálise inglesa, por exemplo, né, kleiniana. Então, o que ele quer fazer com o retorno ao Freud, né, é justamente poder resgatar a descoberta freudiana, né, que é do inconsciente, para dizer que a gente trabalha com um sujeito que é descentrado, né, que é barrado, né, que não sabe sobre si mesmo. Enquanto a gente ficar clinicamente trabalhando com, por exemplo, fortalecimento de ego, né, a gente não vai estar trabalhando com a descoberta freudiana, não vai estar trabalhando com o sujeito do inconsciente. Né? E isso é fundamental para a psicanálise até hoje. Né? O que a Tânia está denunciando é que talvez esse discurso ele possa ter tido um uso um tanto quanto perverso, né? No sentido de que, uma vez que a psicanálise não trabalha com o imaginário, precisamos abolir qualquer registro identitário que apareça na clínica. Né? E isso, de alguma forma, sustenta, e a psicanálise entra como uma área do saber que acaba, então, fazendo força a isso, né, entra como uma manobra, né, da branquitude. Agora nós vamos entrar bastante nessas questões, né, raciais propriamente ditas, mas uma manobra da branquitude para se manter no seu lugar hegemônico, no seu lugar despótico, né, que exclui qualquer outro registro identitário, não se reconhecendo como registro identitário.
Esse é o ponto, né? O branco racializa o outro, mas não se racializa. E é esse o golpe que ela está denunciando aqui. Ela segue. Nesse contexto, a crítica da identidade, em vez de se aliar ao reconhecimento da alteridade, corre o risco de servir à não aceitação do outro como diferente. A apropriação fundante de um significante capaz de identificar o sujeito se dá no âmbito coletivo, em um ato de reconhecimento na cultura, e se declina em reconhecimento mútuo e pretensa igualdade de direitos. Mas ela encobre a violência exercida sobre alguns, que não fariam parte dos irmãos, e cuja exclusão e opressão seria naturalizada por sua condição de diferentes. Está vago o lugar de inscrição na cultura de significantes nos quais eles possam se reconhecer e fazerem-se reconhecer. Aqui nós vamos ter que fazer um resgate, e depois já fica também para fazer a ponte com o próximo texto, né, que ficou de leitura prévia, que é com um resgate do contrato social, né? Pelo menos dentro da psicanálise, né, que está posto desde o Freud no Totem Tabu, que é um texto de 13, né? Texto onde ele vai propor, então, né, que essa horda de irmãos, né, expulsos pelo pai, retornam, assassinam esse pai, e para que ninguém reocupe o lugar, né, dando seguimento a uma lógica, vamos dizer assim, animalesca, né, onde a lei do mais forte prepondera, eles estabelecem esse lugar do pai como um totem, né, que vai fundar as leis básicas da sociedade. Para o Freud, a interdição, né, das relações sexuais com as mulheres da mesma tribo e a interdição também do assassinato, né, do parricídio, né? E esse, então, é o fundamento do contrato social, uma renúncia pulsional que sustenta a vida em comum, né, em sociedade. O que ela está pontuando aqui é que esse contrato, então, dos irmãos, né, míticos, originários do Freud, né, ele pressupõe uma exclusão, né, daqueles que não entram no contrato de irmãos. Quem são os irmãos? O povo branco. O povo branco constitui essa horda de irmãos, né? E aqueles que não são irmãos, bem, esses podem ser tratados como tratamos os não humanos, né? Podem ser tratados de uma maneira completamente desumanizada. E aí ela propõe que isso também gera uma consequência de que não há significantes, não há registros identitários para outros povos, né, em especial a população negra, positivados, né, onde o sujeito possa se identificar por um viés construtivo e não destrutivo da imagem, né, da imagem do corpo, né, e da imagem também do registro da sua cultura. Foi completamente apagado, principalmente aqui, né, no Brasil colônia. E aqui nós temos mais uma citação de uma das entrevistas da Neuza Souza, lá no Tornar-se Negro, onde me parece que esse conflito fica posto, assim. Eu acho que ele fica muito denunciado. Eu capitalizava as reações negativas que me levavam à humilhação e recolhimento. Reagia com pânico quando os meninos, colegas brancos, me chamavam negrinho, preto fudido. Eu tinha sido programado como sendo um deles. O fato de eu ser discriminado assim só me surpreendia, me humilhava. Se eu tivesse sido um menino de comunidade negra, eu teria reagido. Teria alguma coisa para afirmar. Mas eu tinha sido programado para ser como um deles. A timidez, fruto de minha criação, fez com que eu tomasse uma atitude de contemporizar, submissa. Eu não tinha orgulho nenhum. Fiquei à mercê daquilo. Tentei minimizar as dores. Me tornei muito retraído, condescendente. Aquela docilidade de escravo. Engolia sapo. Eu acho que a fala, ela fala para si mesmo, né? O que eu destacaria aqui é essa ideia que ele carrega, né? De que se ele tivesse crescido na comunidade, né, ele teria outra subjetivação, né, do registro de ser negro e teria reagido, então. Né? O que eu acho que tem até a sua verdade, né? Tem uma verdade aí importante, né, de que talvez crescendo em espaço negro ele pudesse ter desenvolvido um outro registro do que é ser negro, né, e da negritude, que nós vamos voltar mais no final da apresentação, mas eu ainda acho que não sei se seria bem por aí, assim. Não sei se salvaria ele nessa maneira como ele fantasia, né? Porque eu acho que mesmo o sujeito, vamos dizer assim, favelado, né, que cresce numa comunidade negra, que normalmente são os bairros marginalizados da nossa sociedade, né, ainda assim conhecem o mundo branco e são vítimas desse mundo branco, funcionando como um negativo dele, né, funcionando como um duplo do branco, principalmente quando estamos numa situação aí de vulnerabilidade social, onde, bem, esse outro se torna também o palco para projeção branca de tudo que não presta, né? O próprio José D'Amico, por exemplo, num podcast que ele participou da Cidade Brasileira, aqui de Porto Alegre, ele vai dizer, né? Ele vai dizer que ao longo da história do Brasil, né,
O preto, que até então era entendido como bandido, como perigoso, como o sujo, né? Também era entendido como potência sexual, mas também no sentido absolutamente pejorativo, né? No sentido de fetiche branco, né? O homem negro de pau grande, ou a mulher negra de curvas da cor do pecado, né? A famosa mucama. Ele vai dizer que esse registro negativo do negro, que supostamente hoje em dia não existiria mais, ele está totalmente deslocado para a figura do traficante, que nada mais são também do que homens negros, né? E que podem ser, então, esse objeto de depósito de tudo que o branco não quer olhar em si. E projeta no negro, então, toda a sua hostilidade. A Tânia segue. Afirmar aqui que eu falo, mulher branca em um país periférico, marcado pela violência social, da qual estou em grande parte protegida por minha cor de pele e pelo fato de ser de classe média, não significa apenas pedir passagem para me pronunciar diante de grupos distintos. Significa identificar-me para abrir micropoliticamente a via do reconhecimento deste. Aqui, a identidade mostra claramente, ao ser assumida como ponto de partida, sua dimensão performativa como reconhecimento. Significa recusar me apresentar como mera porta-voz de uma verdade incorpórea e sem localização geopolítica. Exprime minha tentativa de descentrar o pensamento e assumir tal gesto, e assumir tal deslocamento como gesto político. Essa fala da Tânia, né, ela faz uma ponte importante com o nosso próximo artigo, né, que é justamente a importância da dimensão identificatória, né, num processo de ressignificação. O paradoxo das políticas identitárias é justamente isso, né? Mas, para entrar nele, nós vamos ter que revisar mais algumas coisas, né? Vou ler a primeira citação. Tomamos a relação entre dois mitos de origem, o mito do contrato social e o mito do capital inicial. Esses mitos criam a interligação entre dinâmica político, econômica e social, uma vez que estruturam as verdades constitutivas da relação de humanos entre si e entre humanos e não humanos. Em suma, é uma cosmopolítica. Nesse ensaio, vamos nos dedicar a pensar o mito da acumulação originária de capital e o homem egoísta, que conforma o empreendedor como identidade fundadora de uma razão branca. Aqui tem muitas coisas, né? A primeira delas, o mito do contrato social, acabamos de falar, né? Pelo menos pelo viés psicanalítico, podemos pensar em totem tabu freudiano. Agora, esse mito do capital inicial, né, ou da acumulação originária, né, como eles falam lá na frente, é o que está ali na segunda citação, né, resumidamente. Segundo a nossa leitura da teoria econômica clássica, na origem da modernidade, homens livres, de tão virtuosos, decidiram investir suas riquezas conquistadas com esforço pessoal e o suor do seu trabalho, enquanto outros decidiram gastar tudo o que conquistaram. É uma outra forma de falar do que nós entendemos como mito da meritocracia, né? De que não há no Brasil, né? E aí nós temos que lembrar que o Brasil é um país da miscigenação, né? Um dos poucos lugares onde isso aconteceu, né? Nós temos exemplos muito famosos, como a África do Sul e os Estados Unidos, que tiveram regime de apartheid, né? Não houve miscigenação. E não há até hoje. Brancos e negros estão radicalmente separados. No Brasil, não. No Brasil, nós tivemos uma miscigenação que tomou conta. Isso está muito bem exposto, mas, ao mesmo tempo, também muito complicadamente instrumentalizado no livro clássico do Gilberto Freire, que é o Casa Grande Senzala, né, onde ele vai falar de como que a miscigenação se dê, né, de que, bem, então a mulher negra entrava na casa como cozinheira, como mucama, né, que era amante do senhor, entrava como ama de leite, né, que cuidava dos filhos e ajudava a sinhazinha, né, e foi essa dinâmica entre Senzala e Casa Grande que foi possibilitando com que as famílias se interracializassem, né, transformando o Brasil num país miscigenado, um país de várias cores, né. A questão toda é que se há no nosso imaginário uma ideia de que, uma vez que somos miscigenados, não temos raça, somos todos iguais, né? E aí, bem, a questão seria simplesmente uma questão de classe social, seria simplesmente uma questão econômica, né? E há um apagamento de toda a realidade, né, de escravização, e muito mais do que isso, né, todo um apagamento das próprias políticas públicas, né, que incentivaram, por exemplo, imigrantes alemães e italianos aqui para o nosso sul, né, mas que jamais ofereceram qualquer coisa parecida para a população negra, né, que foi, por exemplo, alforriada em 88 e ficou completamente desamparada, né. Essa alforria e esse desamparo geraram o que hoje nós temos como comunidades, né. Comunidades negras são as favelas, né, são os bairros pobres da cidade, os bairros periféricos dos grandes centros.
há uma relação direta entre isso. Assim. E é interessante, porque o mito da meritocracia, né, ou esse mito aí do capital inicial, ele me lembra muito uma história infantil, né, que é a cigarra e a formiga, assim, né, essa ideia de que a formiga seria o branco que fez por onde para se proteger do inverno, enquanto a cigarra ficou lá cantando e depois se ferrou, né? Como se fosse esse, né? Como se pudesse pessoalizar o motivo pelo qual o negro, então, ocupa um lugar marginalizado, né? É pela preguiça do negro, né? É pelo seu desinteresse, né? É pela sua preferência de ocupar um lugar de trabalhos e serviços de mão de obra, né? Muitas vezes insalubre e de não ter querido estudar, né? Esse é um discurso absolutamente falacioso que caracteriza esse mito. E sobre o último elemento da primeira citação, né, é interessante falar sobre a razão branca, né? A razão branca é o par complementar da razão negra, né? A razão negra é um termo inventado pelo filósofo Achille Mbembe, né? É um camaronês. Talvez um dos maiores expoentes internacionais aí para pensar relações raciais hoje em dia, né? Onde ele vai opor que justamente uma razão negra é o que se falta para fazer frente, né, à razão branca, que tem como pressupostos, né, a supremacia racial, né, o empreendedorismo, o neocapitalismo, né, o neoliberalismo, né, essas formas que hoje a gente enxerga e que são sustentadas por uma série de mitos. Seguindo, né, a raça permite inserir a identidade empreendedora do homem branco na dinâmica do capital mundial, fazendo do processo colonizador nada menos que um ato de progresso e evolução humana. O mito precisa transformar o espírito assassino em espírito empreendedor. Eles nos falam, por exemplo, do deslocamento do próprio significante explorador, que originalmente estava ligado ao colonizador, que explora, que mata, que assassina, né, que estupra na colônia, né? E hoje em dia o significante explorador carrega um tom muito positivado, né? Ser um explorador, ser um aventureiro tem um registro positivo e não negativo. Parece que se apagou o elemento destrutivo histórico que esse termo carregava. Um tanto quanto próximo daquilo que falávamos sobre o deslocamento, né, da figura do negro como esse espólio, né? Espólio não, né, como esse depositário aí, né, das projeções brancas, e agora ser o traficante. E aqui nós temos a passagem que para mim é a mais fantástica, assim, né, porque toca direto na ferida da psicanálise, né, e que eu acho que é uma tese fantástica deles, assim, né? Transferem-se as pulsões agressivas, Thanatos, para as colônias, sempre na forma de uma história não contada, dissimulada por um mito de origem. A suposta castração civilizatória foi sempre parcial, uma vez que são nas colônias que a Europa exerce a barbárie, a ausência de lei, a bestialidade e a violência ilimitada. Essa transferência denegada permite que a Europa branca se veja como civilizada e superior às demais raças. Isso é fantástico, né, gente? Porque se o Freud cunhou, né, a ideia de que, para ele, né, o seu mito científico do totem e tabu, né, ele pressupõe uma castração civilizatória, né? Então os irmãos abdicam, renunciam às suas pulsões, né, para poder sustentar uma vida do comum, né, uma vida em sociedade, né? Esse mito fundador, ele é mentiroso na medida em que, na verdade, o branco europeu, ele não abdicou de nada, né? Pelo contrário, ele, para sustentar essa suposta vida civilizatória na Europa, ele não se castrou, né? Ele não recalcou as pulsões, ele projetou as pulsões na colônia, né? O que não se fazia na Europa, se faz na colônia. Na colônia está liberado, né? Na colônia não há lei, ausência de lei, né? O que eu acho que é fantástico pensarmos que lugar nós ocupamos, né? E como nós carregamos essa marca, né? Discursos que nos vendem, né? E que nós acabamos comprando como sermos um povo vira-lata, né? Como sermos um povo de terceiro mundo, de um eterno país emergente que nunca sai desse status, né? Isso tudo são produções desse mito que nos foi vendido, né? E produção também dessa violência do qual nós somos vítimas e que nós, talvez ainda com dificuldades, questionamos, né? Ainda temos o europeu como uma referência, né? Como um ideal. Uma importante estratégia dessa segunda escrita aqui, eles definem três, né? A primeira escrita é a escrita do discurso branco. A segunda escrita é essa que ele vai falar agora, né? De um processo de racialização tanto de negro quanto de branco. E aí nós vamos entrar no paradoxo, né, das políticas. E depois a terceira escrita que nós vamos terminar falando, né? Uma importante estratégia dessa segunda escrita foi a de atrelar os termos negros e brancos ao sufixo itude, negritude e branquitude, o que imediatamente desloca o debate da raça enquanto fundamento biológico para reescrevê-lo no campo das atitudes, ethos, ética.
que constituem modos de existência. A formação da identidade negra, conceitualmente falando, trouxe à cena quem deveria ficar invisibilizada, a identidade branca e seus mecanismos de dominação subjetiva e econômica. Então, há um duplo movimento, né? Porque a grande questão que esse artigo quer dar conta é a seguinte: bem, se a raça, né, também é um construto falacioso, né, que não existe, né, criado e instrumentalizado pela branquitude, por que é que os negros vêm, nesse momento, desenvolvendo uma identidade, né, racializada? Né? Isso não seria irônico, né, ou contraditório? E eles vão dizer que não, né, porque esse é justamente o paradoxo das políticas identitárias, né? A ideia é que, antes de podermos abolir a raça, né, como um conceito que rege a vida comum, nós precisamos de um momento intermediário, né, onde o negro vai se racializar. E, a partir disso, ele vai, então, tentar criar uma identidade negra positivada, coisa que nós não temos ainda, e que tantas falas deixam marcadas, e que tentei usar aqui o Novo Romeno para mostrar como manifestações de sofrimento clínico denunciam isso, né? Então, a ideia de uma negritude é poder criar outros significantes, né, com outros significados para a identidade negra, em paralelo ao apontamento de dedo para o branco. Né? No momento onde o branco se reconhece como tal, se reconhece como a sua raça branca, ele passa a ter que se haver com tudo que a sua raça produziu, né? Se responsabilizar com o que historicamente ele fez ao negro. E isso é fundamental, né? Isso é fundamental porque a gente pode colocar aí também que os próprios projetos de reparação histórica, de ações afirmativas, as cotas, sejam elas universitárias, empresariais, enfim, psicanalíticas agora, né, que estão na moda, várias instituições fazendo, têm um caráter provisório, né? Ocupam esse A terceira citação é interessante, né? Eles estão falando, e ali aparece o corpo luta, né? E antes aparece o corpo arquivo, né? E eles fazem esse par dialético trabalhar nesse sentido, assim, né? Tipo, o corpo arquivo é o corpo memória, é o corpo negro que lembra, que não deixa apagar, e que a partir disso pode se transformar nesse corpo luta, que ginga na capoeira, que samba, que malandreia, que brinca dançando, que canta rezando, que batuca sangrando, que reverencia os orixás se ressignificando, mas que, sobretudo, se torna um dispositivo fundamental de luta decolonial, né? E acho que não se trata só, gente, de resgatar a ancestralidade negra, né, que foi apagada, né, dos registros do Ocidente aqui, da população brasileira, né, dessa origem negra dos escravos, né, ou dos escravizados, né? Tem essa questão também, né, de que escravizados passa uma ideia de que é uma posição passiva, né, o que o outro fez por coerção, né? Não tem um aspecto ativo, né? O negro não se colocou no lugar de escravo, ele foi escravizado. Então veja como a linguagem carrega o tempo todo as marcas, né, do racismo. Mas não se trata só desse resgate, só do resgate da ancestralidade. Se trata também, tem alguns movimentos muito contemporâneos fazendo isso, de poder cientificizar a cultura negra, né? Se a gente pega a própria psicanálise, né, que tem uma origem ocidental e tem uma origem muito forte na mitologia grega, né? O Freud usou e abusou da mitologia grega para cunhar conceitos, né? Há que se poder fazer o mesmo com outras religiões, né? Religiões de matriz africana, né? Religiões de matriz indígena, né? De poder trazer isso para o campo acadêmico, também para o campo científico, né? Por isso que estamos aqui hoje também, né? E aqui, já me caminhando para o final da minha fala, né, faço uma terceira proposta de aproximação, né, e essa é completamente especulativa, né. Existe um filósofo, um doutor em filosofia do Rio de Janeiro, que é o Renato Nogueira, né, que é um sujeito que eu tive contato com vários artigos dele recentemente, né. Inclusive, ele tem, no livro que o Josias mencionou, né, que eu lancei há pouco tempo, ele tem um diálogo, né, com o meu pai entre cartas. É o último capítulo do livro, eles ficam trocando cartas, né, para pensar, em especial, o lugar do Édipo na cultura, na psicanálise hoje em dia, né. O Nogueira não é psicanalista, mas nos artigos dele ele referenda bastante alguns autores da psicanálise, assim. E ele tem um laboratório que estuda as infâncias negras, lá no Rio de Janeiro, né, que faz uma série de intervenções, enfim, em espaços de crianças pretas, especificamente. E aqui eu trouxe alguns registros, né, do que ele vai chamar que é a potência negra, né, porque o Renato Nogueira ele parte de um conceito, né, que é dele, onde ele fala de uma filosofia afroperspectivista,
né? Que nada mais é do que isso que a gente está falando, né? Desse resgate da ancestralidade, né? Dessa proposta de uma cientificação, né? Da cultura negra, né? De poder apresentar isso para o meio acadêmico, poder trabalhar isso como produção de ciência e de saber. E ele aposta muito que as infâncias pretas têm essas respostas que nós não temos, né? De como sair do engodo, né? Da branquitude, de como sair da realidade de um mundo que não se pensa de outro modo que não um mundo capitalista. Volta aí até o próprio subtítulo do livro do Mark Fisher, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E ele toma as crianças negras como modelo. E aqui tem algumas citações né, de como ele faz isso. Foi um trabalho de campo que aprendemos a categoria analítica adultidade, com uma criança de 8 anos. Os diários de campo da equipe e pesquisa registraram em conversas com um grupo focal de 20 crianças de 6 a 11 anos o neologismo adultidade. A menina, que aqui chamaremos de Olivia, disse que a adultidade é alguma coisa que as pessoas adultas têm e as fazem malvadas, né? E aí ele dissolve, né? Dissolve, aliás, ele desenvolve, né? Ele vai dizer não só pessoas adultas más, né? Mas pessoas adultas más brancas, né? Tem esse elemento, né? Que a menina está falando especificamente de adultos brancos. E eles vão trabalhar essa adultidade como um desdobramento, né? Eles vão desdobrar esse conceito da Olivia, então, né? De 8 anos, na peste branca. Eles vão chamar de peste branca essa maldade que aparece, né, dos brancos para com os negros. E que ele pensa que as crianças, diferente dos adultos, já tem, não é que já tenham, né, mas elas possuem, talvez justamente por não estarem ainda completamente permeadas e invadidas, né, do real do racismo, elas conseguem, de alguma forma, responder a isso de uma maneira mais defensiva, né? Se defendem melhor disso, né? Conseguem devolver para o branco aquilo que ele joga sobre elas, né? Diferente do adulto que frequentemente se deixa atacar, né? Se deixa atingir, onde aquilo bate, por talvez já estar carregado, né? De outras identificações que essas crianças não têm. E esse outro artigo aqui, né? O primeiro era do Renato e da Luciana Alves, né? Mas esse segundo aqui foi o TCC dessa menina na Faculdade de Psicologia, Luciane Silva, né, aqui em Porto Alegre, inclusive. E ela falou sobre... Ela fez uma escuta, né, em cima desse espaço chamado Sopapinho Poético, né? O Sopapo Poético é um sarau sobre poesia preta, né, para adultos negros, né, discutirem poesia preta. E ela, junto com o Renato, acabaram cunhando esse outro espaço para as crianças pretas poderem ter um sarau equivalente, né? E ela fez uma entrevista com os pais, não fez com as crianças, fez uma entrevista com os pais perguntando como é que eles vinham sentindo aquele espaço, que eles acabavam testemunhando, né, os filhos ali, né, que implicações sentiam que aparecia, né? E aí fica muito marcada essa diferença entre adultos e crianças, né, no enfrentamento do racismo. Tem essa fala, por exemplo, aqui de uma das mães, né, que também frequenta, é organizadora do próprio evento, né? É um processo, na verdade, a negritude. Eu tenho observado assim. Talvez as novas gerações que estão vindo já vêm com isso de berço, que nem as crianças. Refere-se aos filhos dela na época com 7, 11 anos. Ou outras crianças que a gente conhece, que vão também no Sopapinho, que já vão e militam na escola. Não deixam passar qualquer situação de racismo. As crianças já estão sabendo, e aí elas vão lá e reivindicam. Agora, na contrapartida, no meu tempo, eu tenho 35 anos, foi uma construção, porque tu ser negro é diferente de ter a negritude. No meu ver, é uma coisa que tu vai construindo. Se tu vai tendo referências, né? E o sopapo realmente é importante. Outra citação do mesmo evento, né? Do mesmo sarau. Esse encontro geracional é de uma africanidade que me remete muito à minha infância. Muito a essa vivência de quem foi criado numa comunidade com uma família negra, com todos esses elementos. Aqui é que talvez faça o gancho com aquela entrevista da Neuza Santos, né, do sujeito que se vê completamente paralisado diante de uma violência racista dos seus colegas, né, por não ter crescido numa comunidade negra. Talvez, de fato, tenha um fundo de verdade ali, né, que, de novo, não sei se dá conta, né, num sujeito adulto, mas que numa criança tem um potencial muito grande. E nesse último artigo aqui, que é só do Renato Nogueira, onde ele vai propor, então, as infâncias pretas como um modelo para se repensar as formas de ser e estar no mundo, ele vai definir, né, vai nos mostrar, então, como é que ele usa da afroperspectiva, né, dessa filosofia afroperspectivista, para pensar o lugar das infâncias, né, e essa potencialidade das infâncias.
Afinal, racismo, assim como misoginia, machismo, LGBTfobia, adultocentrismo, discriminação de pessoas com deficiência e todas as formas de opressão não têm soluções mágicas. Mas, na nossa aposta teórica, é de que as alternativas passam pela infância, por essa infância que descrevemos como condição de experiência humana. Por isso, entendemos que a inclusão de estudos africanos e afro-brasileiros no currículo e como demanda política antirracista não deve contribuir para a mera inclusão da população negra no mundo branco. Não se trata mais de incluir no mundo pronto e constituído, mas da constituição de novos mundos, realidades policêntricas, polirracionais, pluriversais, que só são possíveis à medida que formos capazes de adentrar o estado de infância como uma maneira de entrevistar o mundo e experimentar a vida. E é interessante essa ideia do pluriversal que ele marca aqui, né? Porque ele vai dizer que esse é um dos pressupostos, né, da filosofia afroperspectivista, né? E que o pluriversal justamente não exclui o universal, né? O universal ele entende como a lógica que já existe e que já nos rege, que é a lógica da branquitude. Por mais violenta, por mais excludente que ela seja, ele diz que o pluriversal inclui o universal branco como mais um elemento, né? E isso é muito interessante porque existe um fator histórico que justifica isso, né? O pluriversal ele é tributário de uma lógica de quilombo. Tem até um autor que vai falar muito sobre isso, assim, que é o Abadias do Nascimento, vai falar sobre o quilombismo, né? E o quilombismo é justamente tomar a existência do quilombo, né? E é importante a gente ter essa ideia, né, de que o quilombo tem esse modelo de inclusão, né? O quilombo, para quem não sabe, né, ele recebia tanto indígenas quanto brancos pobres, né? Não existia uma lógica de exclusão, né? A lógica de exclusão é tributária da lógica branca. Então, o pluriversal carrega essa marca de um pensamento quilombola, né? A própria criação desse espaço, o sopapo poético, né, do outro artigo, o sopapinho poético, também respeita uma lógica quilombola, né, de poder ter espaços quilombos ou escolas quilombos, né, que trabalhem com uma ideia não só da inclusão, mas com uma ideia que questione, né, o universal único, mas que possa incluir, que já existe, esse pluriversal, e trabalhar com uma origem que é multifacetada, né, multicultural. Mas bem, era isso que eu tinha para expor hoje, gente. Espero que tenha feito sentido e que a gente possa conversar um pouco. Muito obrigado, Augusto. Então, a gente vai, desde já, abrindo para inscrições. Quem quiser se inscrever aqui no chat, quem quiser abrir o microfone para falar, podem levantar a mãozinha também, que eu vou chamando, na ordem que vocês forem se inscrevendo. Uma aula muito generosa, Augusto, com muita coisa para a gente, inclusive, desde já vou te pedir se tu puder liberar para a gente a tua apresentação, que tem muitas referências ali, muitos artigos que seria interessante retomar, né? E acho que é um tema de interesse para todo mundo aqui, né? Não, com certeza. Depois eu te mando e a gente pode adicionar no Drive lá a apresentação. Vamos. E aí, gente? Comentários, perguntas? Josias, aqui eu acho que no chat tem algumas questões interessantes, não sei se seria de dar uma olhada, né? Desde a questão da identidade, identificação dentro da psicanálise, né? Enfim, tem algumas questões por aí. Porque tem acho que até da Marta, a Marta está aí, né? Tem uma questão, esse embate, né, entre os psicanalistas que acham que a identidade não faz parte não faz parte do trabalho psicanalítico e a gente teria que trabalhar com a identificação, né? Então, enfim, eu acho que estão se formando dois grupos aí, né? Eu estou falando aqui a Marta que escreveu, né, Marta? Mas é uma questão para mim também, né? Por isso que eu tô lendo. Enfim, não sei o que tu pensa a respeito, o que tu tem lido.
Pois é, né? Eu não sei se tenho de fato assim resposta para isso, né? Também estava lendo o comentário da Marta ali, né? Identificação e psicanalítico, identidade é pertinente à política, à sociologia e à psicologia, né? O que talvez seria mais um tensionamento da minha conversa lá com Josias, né? Qual deveria ser o título, né? Deveria ser uma borromena identidade ou identificação, assim. Eu penso que, de fato, na identificação me passa uma ideia de uma mobilidade e uma ideia de algo que é mutável, né? Mas, ao mesmo tempo, a identidade compõe o sujeito, né? Pelo menos acho que é isso que a gente entende, assim. Eu não sei se não fica uma espécie de terrorismo com o termo, assim, né? Como se fosse algo que não devesse circular, né? Que não devesse circular, que não devesse ser pensado e que também não devesse, vamos dizer assim, ser escutado no âmbito clínico, assim, né? Eu estou coordenando um seminário sobre relações raciais no CEAPIA, que é uma instituição aqui de Porto Alegre também, né, de formação de infância, né, e a questão que fica, né, talvez para além, assim, com o que a gente vai trabalhar na clínica, essa identificação, a identidade, é o que fazer com isso, assim, né, quando se vê um relato de uma vivência racista, o que um psicanalista pode fazer, né, no sentido de como é que se escuta isso, o que se interpreta disso, né, e para mim esse é o grande desafio, assim, né? Acho que nos últimos anos venho recebido muitos analisandos negros, né? Muitos deles não passam muito por essa questão, não aparecem, bom, né? Se for aparecer, vai depender deles, né? Mas frequentemente surgem essas questões, né? E no fundo, assim, não sei muito o que fazer quando veio uma vivência racista radical, assim, uma coisa que até assusta, né, de se ouvir, né? De algo muito violento, né? Para além de se poder escutar e não repetir aquilo, assim, né? Eu acho que o ponto é esse, assim, né? Aí já me veio um pouco essa ideia, né, bem, será que eu vou seguir, então, não escutando, desautorizando, né, assim, desmentindo aquilo que o sujeito está vivendo, trazendo para o âmbito pessoal, que eu acho que é uma coisa que o nosso livro também fala bastante, assim, né? Talvez uma das violências da psicanálise tenha sido pessoalizar o sofrimento negro, assim, né? Bem, tem um discurso de uma vivência de racismo no consultório e da gente excluir a dimensão social para pensar só o sofrimento psíquico e o lugar da neurose, o lugar de uma insegurança, né, e de poder questionar por esse viés, assim, né, que por mais que seja o viés que nós supostamente conhecemos, né, e sabemos o que fazer com ele, ele acaba sendo uma nova violência, né, uma violência racista, penso eu, né. E aí tem um livro que eu sempre cito ele, que eu gosto muito, assim, na verdade que ele não sei até onde ele não responde, na verdade, né? Mas eu gosto bastante, assim, né? Ele propõe uma certa inversão disso. De uma autora, uma filósofa negra chamada Tatiana Nascimento, saiu numa coleção da N1 Edições, aqueles box da pandemia, eles lançaram mais de um até, se não me engano, de pequenos cordéis, né? E um desses cordéis era da Tatiana Nascimento, e o nome era bem ilustrativo, assim, né? O nome era Leve Sua Culpa Branca para Terapia. E é interessante porque era um formato meio desabafo, assim, né? Era ela falando um pouco sobre o quanto que ela estava cansada de, nas palestras dela, frequentemente ouvir relatos de pessoas brancas nas suas vivências como racistas, né? Como perpetuadores da lógica, né? E do preconceito, e de ela sentir muito uma posição, que dela faz uma certa homologia, assim, né? É uma posição de padre, né? De ter que espiar os pecados, assim, né? De ter que retirar a culpa desse outro. E aí ela faz uma inversão muito interessante. Ela diz, olha, no momento onde tu, branco, vem e me diz tudo que tu já fez como racista, né, com muita dor e sofrimento, esperando que eu te desculpe, que eu te perdoe, né, e que eu valorize que agora tu está reconhecendo isso, tu está me violentando de novo, né, porque tu está me botando de novo num papel ativo, né. Eu, preto, então, tenho que mais uma vez ocupar o papel ativo e te perdoar, né, e tu fica num lugar de passividade. Então ela diz, faz alguma outra coisa com isso, né? Leva para terapia, ela brinca, né? Leva para o bar, vai discutir com alguma coisa, vai, sei lá, fazer uma iniciativa filantrópica, dar dinheiro para uma ONG, não interessa, mas faz alguma coisa que não seja diretamente violentar o negro. Assim. Então eu sempre fico pensando que é mais fácil olhar para a dimensão ativa disso, assim, né? E poder questionar quem inventou o racismo, que é o branco, do que saber o que fazer com aquele que foi a vítima. Assim. Eu acho muito mais complicado, principalmente na subjetividade clínica. Mas, Fabiana, tu queria falar? Deixa eu abrir. Quero, né? Olá, prazer em conhecê-lo, Augusto. Agora você falando sobre isso, me lembrei de um livro que foi, assim, bem
comentado, né? Bastante comentado, e até por esse viés, porque meio que pareceu, assim, uma resposta do povo branco heteronormativo, né? Que é o Eu Soberano da Rondinesco. E é uma grande autora e tal, mas eu sinto, assim, que ela meio que desautorizou todas essas políticas identitárias naqueles trechos, né? Que ela vai ressaltar essas questões. Tanto é que até o Safatli fez uma crítica desse livro, né? Que eu achei bem pertinente. Até a psicanálise, sabe, Augusto? Às vezes, nos meus grupos, eu tendo a falar isso. A gente tende a ler autores europeus, autores norte-americanos, ou até muitos autores aqui no Brasil, mas que vieram de determinadas classes, são brancos, vieram de determinadas classes sociais, né? E a gente não se atém a isso, né? Que existe algo, né, que permeia demais os nossos estudos, e que isso que você trouxe hoje, às vezes é muito difícil para a gente chegar, né? Porque a nossa história, né, dentro da psicanálise, parece que ela foi escrita por brancos e uma determinada classe social. As outras narrativas é quase a gente meio que nadar contra a maré. E eu atendo um público que tem uma renda baixa, né? Mas foi uma proposta minha também atender esse público. E é um pouco variado, lógico, o meu público, mas eu tenho um espaço na minha agenda para atendimentos sociais, né? E o que eu escuto aqui, né, nesse nicho, é assim tão discrepante que às vezes me dificulta essa coisa do dificultar do deixar só aquela psicanálise individualista, né, essa narrativa do eu, essa narrativa que você tem que assumir, né, aquela coisa meio histérica, assim, qual que é a sua responsabilidade, né, dentro disso que você sofre, e de fato colocar esse social na clínica, né? Não, porque eu não trabalho assim com políticas públicas ou no SUS, etc., né? Que eu teria uma equipe ou outros fomentadores ali para pensar isso. É uma clínica, né, individual, mas que eu não posso deixar de ler esse social. E daí, quando vem livros como esse, né, parece assim, não, responsabiliza o sujeito, né? Falta um pouco de responsabilidade desses daí também. E hoje você traz uma crítica, né? Eu só queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que você achou, né? E o que você podia dizer, partindo de tudo que você trouxe hoje, que foi sensacional, né? Pois é, né, Fabiana, assim, obrigado pela tua fala, né? Eu fiquei pensando, assim, que acho que sobre o livro da Rondinesco tem muito mais o que dizer, assim, acho que tu falou bem, assim, né, sobre o lugar, né? Eu fico pensando, né, que a impressão que eu tenho, né, é que é algo muito recente na psicanálise em si, né? Poder pensar sobre essas questões por outro viés que não só o da condenação ou do não vamos olhar para isso, né? Porque isso então é da ordem do consciente, do imaginário, e a gente não precisa se haver com isso, assim, né? O que eu acho que me marca na tua fala, assim, foi a primeira coisa que me veio quando começaste a falar, né? É que uma outra forma também de talvez enxergar essa dificuldade seja com um conceito antigo, assim, um conceito do Freud que muito me agrada, né? E acho que é importante poder ressaltar aqui, né? Eu tenho um percurso lacaniano que é recente, né? Estava vendo agora que Andréa, Josias, vi que a Marta está por aqui também. Estou numa posição fóbica que vocês não imaginam. Mas o ponto principal é o seguinte, né? É que tem um conceito do Freud que muito me agrada, que chama narcisismo das pequenas diferenças, né? E eu já vi ele ser trabalhado por mais de um viés, quando a gente vai pensar as questões de relações raciais, né? Eu já vi pelo viés, que normalmente vem de artigos europeus, de que não faz sentido, não tem espaço, né? Porque o racismo não diria de uma pequena diferença, diria de uma diferença radical, a gente estaria minimizando, então, né, a dimensão do racismo, fazendo uma apropriação a partir, né, um entendimento a partir desse conceito, né? Mas já li outro posicionamento, e que eu acho que é um posicionamento que só poderia vir, né, assim, da América, só poderia vir da América Latina em especial, né, que é essa ideia de que, pelo contrário, né, nas pequenas diferenças
é um dos conceitos ideais para se pensar a dinâmica do racismo, né? Porque justamente o fato de ser uma pequena diferença é que assusta tanto, né? Se a gente está falando o tempo todo, né, que a constituição do eu tem que ver com uma imagem de um outro semelhante, né? É justamente por ser semelhante, por ser muito parecido, né, por ter uma pequena diferença, é que eu preciso expurgar de uma maneira mais radical possível essa diferença, né? E aí que vai aparecer de várias formas, assim, né? Inúmeras formas, né? A primeira coisa que me vem, por exemplo, é o racismo científico, né? Justificativas biológicas para o racismo, a própria questão religiosa, né? A gente sabe que a religião judaico-cristã tem um peso enorme né? Assim, na divulgação de teses racistas, né? Quem é que nunca viu aquele quadro, né, da Redenção de Cã, né? Que é um quadro que circulou por aqui e que faz referência, né, ao Primeiro Testamento, a Cã, filho de Noé, todo aquele mito lá de que supostamente ele teria sido amaldiçoado com uma marca, né? E essa marca é a cor da pele negra, né? Então, de saída já coloca o povo negro num registro completamente punitivo, assim, né? Um povo pecador frente ao branco, então, que não seria. Então, acho que isso foi instrumentalizado de várias formas, né? E que até hoje estão aí, né? A gente fala sobre isso, mas no fim das contas seguimos repercutindo isso, assim, né? Atravessando a rua quando se depara com um sujeito negro na madrugada, né? Ou a própria forma de nomear, né? Esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Ele fala uma série de cenas, assim, né? Sobre como o racismo aparece, e não necessariamente no ato, aparece nas palavras mais sutis, assim, na forma como tu vai nomear um sujeito ou outro, né? Então, uma senhora está no mercado e avisa uma menina que está saindo, olha, tem um sujeito negro na rua, né, na porta do supermercado, do lado do caixa eletrônico, esperando, né? E aí ela tensiona, bem, se fosse um branco, também teria preocupação pelo horário, por estar do lado do caixa eletrônico, mas não teria marca, né? Não teria sido nomeado como sujeito negro. Teria um sujeito suspeito, um sujeito estranho, né? Então, o tempo todo a linguagem marca, assim, que isso segue muito vivo, né? E o racismo no Brasil tem esse caráter que é muito mais tanático, né? Outra coisa que eu já ouvi algumas pessoas dizendo, que eu acho que é de uma grosseria, assim, né? De que, bem, o racismo no Brasil ele é muito mais leve, muito menos dramático, porque ele não está exposto, né? Como, por exemplo, está nos Estados Unidos, né? Temos essa segregação radical, ali o racismo é muito mais denunciado, né? Só que a verdade é que é o oposto, né? Eu acho que é justamente esse aspecto velado do racismo aqui, né? O racismo que não existe, que não é admitido, que fica num certo silenciamento. Se a gente pode pensar que o silenciamento, desde Freud, tem algo a ver com a pulsão de morte, ele se torna muito mais destrutivo, né? A pulsão de morte com a pulsão muda. Então, acho que tem uma série de coisas no Brasil, especificamente, que perpetuam o racismo de uma forma muito mais eficiente, né? E que aí, bem, ficar incorporando, né, ou seguir fazendo uma referência a pensadores europeus, talvez, né, acabem por, assim, perpetuar isso por mais tempo. Eu estou acompanhando um pouco os comentários ali. O último livro que eu mostrei chama O Racismo e o Negro no Brasil. E eu tinha citado um outro livro da Tatiana Nascimento, né, que é um cordel, né, que ela fala sobre a culpa branca na terapia. Você sabe, Augusto, que há muitos anos atrás, deve ter uns 10 anos isso, eu fui numa palestra de um neurocientista ali na Borges Lagoa, né, em São Paulo. Hoje eu moro em Curitiba. E o rapaz, ele falou assim, bem, para a neurociência, né, ele vai falar também sobre essa questão dos neurônios espelhos e das identificações, etc. Ele falou assim, ó, na minha opinião, eu acho que a gente só vai conseguir diminuir todas as diferenças, né, no mundo se a gente for atacado por alienígenas, né, porque pensando, né, na ficção científica, eles seriam tão mais diferentes da gente, né, que as nossas pequenas diferenças de raça, cor, tamanho, peso e qualquer coisa, né, que pode gerar isso, ficariam anuladas, né? Ficariam completamente anuladas. Isso daqui a partir dessa representação imagética do outro, né? Esse corpo do outro, essa pele do outro, né? Essa vida, assim, né, que o outro leva. Mas talvez a gente possa conquistar isso pelo meio do simbólico. Acho muito interessante essa questão do Lacan, sabe? Para mim ele é muito atual e acho que o ensino dele nos abriu porta para pensar isso, que as nossas grandes questões é que a gente tenta compreender sempre pelo imaginário, né? Ok, obrigada, viu, Augusto? Adorei o que você falou. Passa aí. Bom, fico feliz. A Valéria está inscrita para falar?
Bom dia a todos. É a primeira vez que eu estou me manifestando, estou curtindo muito esse momento aqui nas segundas-feiras. Então, Augusto, o seu trabalho me fez lembrar de um caso que eu atendi na pandemia, uma pessoa que veio na questão social, uma paciente jovem do Rio Grande do Sul, negra, numa cidade de brancos. A mãe branca casou com um pai negro, a mãe não aceitava a negritude dela, desde sempre, né? Uma dor incrível dela, ela estava fechada no quarto. Para conversar assim, online, ela tinha que se cobrir toda, né? Quase posição fetal. Muito difícil, uma dor que eu nunca tinha visto, assim, a mãe, contando que, quando criança, ela tinha que prender o cabelo, né, todo, né, indomável, digamos, né, e a mãe queria que esse cabelo ficasse certinho, tudo controlado. Ela passou para a universidade só de brancos, ela conta da discriminação da professora com ela, né. E, assim, foi um trabalho curto, muito curto. Ela começou a fazer frente à mãe, né? Com esse lugar, começou a malhar, começou a sair com os amigos, mas foi muito curto. A mãe a chantageou, falou assim, não use o seu dinheiro para pagar as sessões, pega o seu dinheiro que eu vou te ajudar a comprar uma bis para você se locomover. E foi esse o contato que eu tive, mas foi muito intenso, muito sério, uma dor assim, incrível. E quando isso está dentro da família, né? Ela muito ligada ao pai, né? O pai negro, né? Então se identificava com o pai, flamenguista, tudo, então, mas o pai trabalhava em cidades vizinhas. Não tinha muito tempo, né? E não era muito também assim de conversa. Então, quanto essa mãe colocava a filha nesse lugar de menos, né? Ninguém acreditava que ela entrava para a universidade, ninguém acreditava nela para nada, né? E eu pude atendê-la, acho que 3 meses, até que a mãe, né, sentindo a diferença, porque ela começou a enfrentar a mãe mesmo, né, desse lugar, né? E o que ficou desses momentos foi que ela soltou o cabelo. E para mim foi, assim, bastante significativo, né? Nas fotos ela conseguiu soltar o cabelo. E ela relatou questão de abusos de colegas, de pessoas que ela achava que queriam, se interessavam por ela, mas queriam só outras coisas. E esse lugar sempre, né? Tipo senzala, muito marcado, mas marcado pela mãe, né? Que ela tinha que estar ali servindo a mãe, né? Então, mas eu fiquei muito feliz dela conseguir soltar os cabelos e o perfil, a foto do perfil, foram os cabelos totalmente libertos. Eu acho que foi um movimento aí, mesmo com o curto espaço de tempo que a gente teve, mas bastante significativo para mim, né? É isso. Pô, legal, Valéria. Obrigado por compartilhar a tua clínica, assim, né? Sabe que essa questão do cabelo, né, é sempre muito marcada, né? Sempre muito marcada na clínica, assim, de quem atende pessoas negras, né? Normalmente por onde vem, né? Essa dor, assim, essa vivência, assim, parece que acaba funcionando como talvez um catalisador, assim, né? Só um adendo, Augusto. A mãe, quando criança, colocava pregador de roupa no nariz dela para afinar o nariz. Uhum. Né? Porque não suportava o nariz da negritude. Curioso, né? Que inclusive é uma das coisas que estava ali numa das citações, assim, né? Eu acho que é um dos exemplos do livro da Neuza, né? E até interessante trazer um pouco essa ideia do conceito dela, assim, né? Porque esse conceito ele é muito problematizado hoje em dia, né? Esse conceito do ideal de eu branco, né? Já vi críticas e considerações por todos os lados, assim, né? Já ouvi gente que dissesse, bem, mas se o ideal de eu, do Freud, né, desde sempre, para não ser atingido, né, é um eterno vir a ser, né, que mobiliza o sujeito, que
fazer ele sucumbir ao recalque, então, que diferença faz, né? Se é preto ou branco, ele é inatingível de qualquer forma, né? O que eu acho que tem aí assim, uma espécie de um apagamento radical, assim, da diferença que isso pode fazer, né? Porque eu preciso de uma ilusão, né? Preciso acreditar que é atingível, que é algo que eu posso conquistar, né? E se tem essa diferença posta de saída, bem, né? Que lugar que fico, assim, né? E não cair daqui a pouco num registro absolutamente melancólico, né? Dessa impossibilidade, né? Mas já vi outros tensionamentos, por exemplo, né? Tem uma tese de mestrado, como é o nome da pessoa, não vou lembrar agora, Maria Cristina Venturim, talvez, não tenho certeza, posso buscar essa referência depois e passo para o Josias. Mas ela fez um mestrado onde ela fez uma série de entrevistas com crianças, meninas negras, de 11 a 15 anos, né? Fez em 2 escolas no interior de São Paulo e fez também numa escola em Moçambique, né? Que daí foi por comunicação indireta, assim, né? Foi por questionários, né? Perguntando para essas meninas, né? O que elas desejavam na vida, assim, quais eram os objetivos, né? De sonhos de vida, ideais. Né? E ela disse, assim, a conclusão dela, que chocou, assim, né, bastante, é que apenas 20% dessas meninas descreveram características concretas da brancura, né? Olhos, cabelo, cor de pele, né? Os outros 80% descreveram lugares simbólicos, né? Queria ter o carro que o pai dela tem quando busca aqui no colégio, queria ter a casa da fulana que eu fui no aniversário, não sei quando. Falaram de características de ascensão social, né? Assim, grosseiramente falando, né? Isso é interessante, né? Isso é interessante porque é uma quebra radical dessa ideia de que o negro, então, teria um ideal de eu que é branco, né? Na verdade, o que o negro tem nada mais é do que um desejo pelas aquisições simbólicas do branco, né? E ao qual ele é completamente furtado. Né? Então, teria, assim, um questionamento de que talvez o ideal de eu branco dela tivesse que ser questionado. Né? Agora, uma última contribuição que eu também ouvi, né? E essa veio direto do D'Amico, é que uma outra forma de ler o ideal de eu branco é não pela concretude, não pelo viés real do corpo, né, mas por esse mesmo modelo que eles falam no artigo deles, assim, né, no sentido de que se a lógica branca é uma lógica colonizadora, né, uma lógica neoliberal, capitalista, empreendedora, né, tu pode entender o ideal de eu branco como esse ideal de eu empreendedor, né, que vê nessa dinâmica, assim, né, o seu ápice, né? E a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo que acho que é o mais banal hoje em dia, né? Que é o processo de uberização, né? Todo esse discurso, né, que empresas tais quais o Uber vendem de você ser seu próprio chefe, né? Faça sua própria rotina, seja dono de si, né? Que é um pouco dessa ideia de que, né, o eu tem esse espaço, né? E não se dá conta de que daqui a pouco esse sujeito está trabalhando 12 horas seguidas, né? Muito mais que trabalharia num trabalho, com carteira assinada, com os direitos garantidos, né? Porque supostamente ele tem uma liberdade, né? Então, um discurso de liberdade e que o sujeito fica alienado a esse discurso. Esse poderia ser o nosso entendimento hoje de um ideal de eu branco. Um ideal de eu que aliena o sujeito aos ideais da nossa cultura, que é uma cultura completamente não só colonizada, mas tributária do capitalismo. Assim, né? E que a promessa está sempre na aquisição de capital. Né? Esse é o ideal. Né? Esse é o projeto de felicidade, né, da cultura pós-moderna. Marisol. Olá, bom dia a todos. Eu fiquei pensando muito num caso que eu atendi na clínica, a partir do que o Augusto, claro, traz, e também da fala da colega, na infância, né, uma paciente criança que vinha para o consultório e na hora de fazer seus desenhos, suas brincadeiras, ela sempre se desenhava como uma menina loira, sempre, assim, durante meses, a identificação, né, o desenho que ela fazia dela era uma menina loira, de cabelo liso, magrinha, branquinha, toda muito diferente dela, uma estética totalmente diferente dela, e ela vinha de uma experiência de escolarização numa escola elitizada, branca, em Porto Alegre também, de uma família branca, ela era uma menina, né, filha adotiva, e todo o trabalho foi muito construído a partir disso, assim, né, dessas demandas que ela trazia de não se enxergar, né, de não enxergar, de não aceitar o cabelo, de não enxergar a cor, de não aceitar gostos diferentes, né? De não se enxergar como alguém que podia ter gostos diferentes do que a família tinha, né? Identificações diferentes. Então, foi muito interessante o caso, porque à medida que ela ia se encontrando com ela, né? E com as coisas que, enfim, representavam mais ela ia se achando, né?
através de histórias infantis, através de filmes, de personagens. A gente trabalhou muito, né, com isso, assim, com desenhos, com histórias, com filmes, né, que ela pudesse ir buscando talvez outras referências, né, que diminuísse então esse sofrimento dela, porque ela trazia um sofrimento muito grande de não se enxergar, né, de não se permitir se representar. A família também foi se abrindo para isso e, claro, foi trazendo muitas questões aí de um racismo estrutural, né, muito forte, arraigado na própria história da família, né, uma família de colonização alemã, né, um pai muito alemão, né, muito racista, sem admitir que estava nesse lugar, né, e o trabalho todo acontece a partir disso, e é muito legal porque ao final é uma menina que agora não está mais em atendimento, ela se desenhando como ela é, né, como ela se enxerga e consegue se representar, e a família faz todo um movimento de trocá-la de escola, né, de colocar numa escola que tem uma relação mais aberta, menos racista, né, falo menos porque a gente vive numa sociedade de racismo estrutural, né? Então dizer que não é racista é impossível, né? Mas menos racista, com uma pluralidade maior, né? De colegas, de professores, de corpo docente, enfim. Então me lembrei muito desse caso porque estava ali representado através do desenho, que estava ali no concreto, né? Não só as questões do simbolismo aí, mas as questões que ela trazia dessa diferença no corpo mesmo, na imagem, né? E isso no final, né, do atendimento, isso se revela ela se representando como uma menina negra, né, e podendo representar os pais como pessoas brancas, né, e podendo falar sobre isso livremente, assim, então a família também podendo elaborar isso, né, foi muito interessante o caso, e aí lembrei do que a gente está falando aqui. Pô, bem interessante, Marisol. Que legal poder te reencontrar, né, quando eu vi que vi que tu postou algumas vezes o curso aqui do Josias, coisa boa poder te ver com as andanças aí. O que tu disseste da questão do recurso do desenho, né, me lembrou um dos artigos que eu li enquanto estava pensando aqui, tentando construir a fala hoje, né, que é de um sujeito, um psicanalista francês chamado Bernard Dominet, duas conferências que ele pronunciou, e uma delas ele fala um pouco, né, tá falando sobre o novo bohemiano, e ele fala que na clínica com crianças, frequentemente quando as crianças chegam contando pesadelos, né, ele não vai falar de uma questão racial, né, uma fala que me lembrou um pouco disso, assim, do recurso do desenho, né? Ele diz que crianças que contam para ele pesadelos, ele propõe que elas desenhem, né, e que eles desenhem de uma maneira até repetida, né? E ele diz que o desenho funcionaria, então, como uma maneira de amarrar real e simbólico através da imagem, através do imaginário, né? Então, a proposta do desenho cumpriria essa função. E ele dizia, a partir do momento onde elas começam a desenhar, e desenham repetidamente o mesmo pesadelo, o pesadelo deixa de acontecer, né? Quase como se o pesadelo, ao acontecer em ato de escrita, de desenho, né, deixa de acontecer como uma formação, né, inconsciente. Achei interessante isso, assim, né? O potencial que tem, né? E acho que também não é à toa que seja na clínica de crianças, né? Eu acho que no final da minha fala marca, assim, né? Que talvez as crianças denunciem muito mais isso, assim, né? A possibilidade ou a potencialidade com que esses rearranjos podem se dar. O nome desse último artigo, já te digo, está aberto aqui. São duas conferências, né? Traduzidas juntas. A primeira chama O Encontro de Lacan com o Novo Romiano. Mas a segunda, especificamente, deixa eu ver se tem algum subtítulo aqui. É O Novo Romiano e a Escrita da Clínica Psicanalítica. Também posso mandar para o Josias, gente. Assim, está disponível na internet, eu mando esses dois. Foram traduzidos por duas colegas aí. Ana Carolina Martins e Lia Carneiro Silveira. Esse eu até Então, tenho, Augusto, eu tenho uma amiga que é psicanalista, eu sou de Goiânia, ela é jornalista e escritora infantil. Ela tem um livro, para quem, né, como a Marisol lidou com esse tipo de problema, que se chama O Cabelo de Lelê. Esse livro é premiado. Ele é usado pelas escolas no Brasil todo, né, que fala exatamente da questão do cabelo, né? A Lelê é uma personagem dela negra, então ela tem uma série de livros super premiados, mas esse, O Cabelo de Lelê, é o que mais é usado pelas escolas no Brasil, é uma referência, né? E um outro livro, para quem interessar também, se chama A Nova Infância em Análise, né? É do Celso Goodfriend,
que ele fala sobre o desenho e fala assim como é que ele usa, né, o desenho e outras técnicas dentro do consultório dele. É muito legal esse livro também, né? Fica aí para quem está na área da infância, né, e psicanálise, tá? Maravilha, obrigado, Valéria. Acho que o Josias tinha dito que ele já tem esse artigo para quem pediu, foi a Andréia, então acho que de repente ele... Foi isso, né, Josias, que tu disseste? Tem já esse artigo, né? Essa conferência. Isso, eu ia dizer que eu tenho ele, que ele faz parte da minha revisão da pesquisa também. É um dos artigos publicados nos últimos 10 anos, que trata do nó borromiano. E eu fiquei pensando em comentar, Augusto, justamente que essa questão do desenho é uma das outras possibilidades de invenção, né, assim como tu já tinha mencionado, do sarau, que são esses significantes inventados ou reinventados que entram no lugar do que antes era a luta, né? Ou do que antes não era dito, não era criado, não era nessa formação da identidade, esses aspectos da formação da identidade que, voltando ao nó, se o nó não ele tende a falhar, né? Acho que são essas tentativas de fazer do sintoma sintoma que a gente pode trazer para a clínica e para a teoria para rever o que disso já está se construindo. E acho que a coisa do desenho, do sarau, dos espaços de fala, das cotas, são exemplos muito interessantes para colocar aí. Penso que sim, né? Eu inclusive acho que sei que temos no horário assim, né? Mas só para finalizar assim, do que eu entendi também dessas conferências, né? Do Dominê, né? Uma das coisas que ele faz é uma aproximação com uma passagem do Santo Agostinho lá do livro 11, né? De Confissões, onde ele vai falar dos tempos verbais, né? Passado, presente e futuro, e ele vai fazer uma espécie de equiparação, homologia com o nó borromiano, né? Me chamou muita atenção o quanto que essa ideia do presente, né, ser equiparado ao real, tem uma lógica que faz muito sentido, assim, né? No sentido de que, bem, o presente é aquilo que não se inscreve, né? Não se escreve no sentido de que no momento onde ele deixa de ser, ele já é passado, né? E antes de chegar, ele é futuro. Então, o presente está sempre ocupando um lugar que me parece que é absolutamente real, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que essas ideias que surgem, né, o desenho na clínica, a formação de um sarau, né, elas também ocupam esse lugar no real, né, no presente. Elas precisam acontecer para que possa se historicizar novos significantes, então, né, que eles possam ser de alguma maneira transformados, né, possam de fato deslizar de alguma forma, assim. Então, penso que sim, né, penso que são os recursos que nós temos aí para tentar de fato criar novos registros identitários para a população negra, que acho que foi o alvo aí da nossa conversa hoje. Né? Pois bem, está no nosso horário. As perguntas e comentários foram surgindo, né? Acho que teria mais. Mas então, muito obrigado, Augusto, pela tua contribuição no nosso curso. Como eu disse no início, a gente tem mais 2 aulas ainda, semana que vem, com a Cléo Medeiros, que vai trabalhar o nó borromiano e o trabalho com grupos, e depois, na outra, com o professor Marcelo Ricardo Pereira, que vai trabalhar uma relação entre o nó borromiano e o ato de educar. Então, a gente volta a se encontrar na semana que vem, e eu vou estar colocando esses materiais lá no Drive, o Augusto vai me enviar a apresentação também, e a gente segue o papo. Obrigado, Josias. Obrigado, pessoal, pela paciência e pela escuta. E bom fim de curso, então, aí, né, para as próximas aulas. Aproveitem. Obrigado, Augusto. Um abraço. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.